Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Tornando-se imortal com casamento. Capítulo 241. Ning Xian'er não era estúpida. Ela entendeu o que Shen Yan quis dizer. Ela fingiu não entender a dica e respondeu a Shen Yan. Está tudo bem. 2 pílulas já são muito. Então, ela se virou e foi até o pequeno cofre do tesouro para pegar 10.000 pedras espirituais de alta qualidade e colocá-las em sua bolsa de armazenamento. Ela planejou fazer uma surpresa para Shen Yan mais tarde. Cerca de meia hora depois, os dois se encontraram com sucesso ao lado do lago na floresta das 100 bestas. Shen Yan pegou um frasco de vidro de remédio e entregou a Ning Xian'er. Wei Yan sorriu e disse, tome essas 2 pílulas divinas de embelezamento primeiro. Eu refinarei mais para você quando tiver mais dinheiro. Dica. Ele estava dando dicas loucas de novo. Santa donzela, eu sou pobre. Dê-me algumas pedras espirituais. Ning Xian'er entendeu, mas ela era muito travessa. Ela ainda fingiu não entender. Ela apenas pegou o frasco de vidro de remédio de Shen e sorriu docemente. Diácono Shen, você é tão bom para mim. É uma bênção conhecê-lo. Não. Shen Yan sorriu e disse humildemente, mas estava extremamente ansioso. O que havia de errado com esta santa donzela? Ela geralmente parecia bem inteligente. Por que ela era tão estúpida que nem conseguia entender a dica? Por que eu simplesmente não digo? Shen hesitou. Ao vê-lo assim, Ning Xian'er não pôde deixar de se sentir secretamente encantada. No entanto, ela sabia que ir longe demais era tão ruim quanto não fazer o suficiente. Sentindo que estava quase acabando com a diversão, ela tirou a bolsa de armazenamento cheia de pedras espirituais de alto grau e entregou a Shen Yan com um sorriso. Diácono Shen, há 10.000 pedras espirituais de alto grau nesta bolsa de armazenamento. Pegue-as e use-as. Como posso aceitar isso? Embora Shen Yan tenha dito que não queria, sua mão honestamente pegou a bolsa de armazenamento de Ning Xian'er. Ning Xian'er também sorriu e disse, não há nada para se envergonhar. Somos amigas próximas. Se você estiver realmente envergonhada, pode refinar mais pílula embelezadora divinas para eu comer no futuro. Sem problemas. De agora em diante, refinarei uma pílula divina de embelezamento para você a cada 10 dias. Shen Yan concordou prontamente. Depois de guardar a bolsa de armazenamento cheia de pedras espirituais, ele sensatamente pegou um colchão e o colocou no chão. Ele sorriu e disse a Ning Xian'er, venha, deite-se nele. Em troca de me emprestar pedras espirituais, eu lhe darei uma massagem. Então terei que incomodar o diácono Shen. Depois que Ning Xian'er terminou de falar, ela deitou-se no colchão gentil e lentamente, expondo completamente suas costas sensuais e atraentes para Shen Yan, esperando que as mãos grandes de Shen Yan a mimassem. Nos céus acima da seita Céu-Terra, Xiao Qingji tinha acabado de deixar a área externa e voou em direção à caverna do Palácio do Céu e da Terra. Nesse momento seu rosto estava solene. Mais cedo, ela havia conversado com alguns dos anciões do núcleo nas regiões externas. Ela percebeu que os problemas internos da seita Céu-Terra eram muito mais sérios do que ela esperava. Ainda havia um bom número de espiões que ainda não tinham sido encontrados nos vários corredores. Chegou ao ponto em que as famílias dos principais anciãos e alguns discípulos em seu salão do céu e da terra mostraram sinais de terem sido plantados como espiões pela seita Xuanyuan. Esses espiões estavam todos muito bem escondidos. Eles basicamente não sairiam para causar problemas. Entretanto, agora que a seita Xuanyuan estava bloqueando o lado de fora da seita Céu e Terra e estava prestes a começar uma guerra com ela a qualquer momento, esses espiões que estavam escondidos há muito tempo se tornaram bombas relógio e eram extremamente perigosos. Chato. Xiao Qingji desabafou e sentiu muita pressão. Quando ela estava prestes a voar de volta para o Palácio do Céu e da Terra, de repente ela teve a ideia de inspecionar a seita do Céu e da Terra. Ela pensou que enquanto dirigia para relaxar, ela veria se sua sorte seria boa esta noite, se ela seria capaz de encontrar 1 ou 2 agentes secretos que apareceram sorrateiramente no meio da noite. Capítulo 242. Na floresta das 100 bestas ao lado do lago. O rosto bonito de Ning Xian'er estava vermelho enquanto ela estava deitada no colchão e aproveitava a massagem de Shen Yan. De vez em quando, ela não conseguia deixar de gemer. Sua voz suave soava cheia de umidade. À medida que a atmosfera continuava a esquentar, Shen Yan se tornou cada vez mais ousado. Quer estivesse se aproveitando dela ou não, ele havia se aproveitado de todos eles. O corpo gracioso e requintado de Ning Xian'er já havia sido tocado por ele de baixo para cima. Nenhum ponto foi esquecido. Diácono Shen, você pode massagear mais meus pés? A voz de Ning Xian'er era suave e um pouco envergonhada. Talvez eu tenha cultivado muitas técnicas de trabalho de pés ultimamente. Eu me sinto mais relaxada e confortável se meus pés forem massageados. Santa donzela, você não precisa ser tão educada. Eu massageio onde você quiser. Enquanto Shen Yan falava, ele segurou um dos pés de Ning Xian'er com uma mão e massageou com a outra. Ele usou um pouco mais de força, fazendo-a gemer alto repetidamente. Olhando para a bela e terna Ning Xian'er à sua frente, Shen Yan não conseguiu evitar a vontade de comê-la esta noite. Quando ele estava prestes a colocar as cartas na mesa com Ning Xian'er, um som cortante de repente soou no céu acima da floresta das 100 bestas. Parecia extremamente rápido. Mesmo a 1000 metros de altura, era possível sentir o quão rápido ele voava. Tal velocidade só poderia ser alcançada por cultivadores acima do reino da alma nascente.
Shenyan ficou confuso. Com o passar do tempo, ele percebeu que a pessoa voando em sua espada estava voando direto para a floresta das 100 bestas, e sua velocidade de voo havia aumentado muito. Isso deu às pessoas a sensação de que estavam ali por ele e por Ningxian'er. Quando Ningxian'er ouviu isso, ela ficou um pouco confusa. Diácono Shen, o que há de errado? Shen disse sinceramente, nada demais. Só senti um cultivador de alma nascente voando em nossa direção. Não sei se ele está vindo atrás de nós. Ouvindo isso, Ningxian'er imediatamente sentou-se no colchão e disse nervosamente, oh não, será que meu mestre está aqui? Assim que ela terminou de falar, ela imediatamente espalhou sua consciência divina para os sentidos, mas não conseguiu sentir nada. Ou a outra parte estava muito longe e excedia o alcance de sua consciência divina, ou a outra parte tinha um artefato mágico que bloqueava sua consciência divina. Diácono Shen, você sentiu errado? Por que eu não senti nada? Ningxian'er olhou para Shenyan e perguntou. Ela pensou sobre isso. Como uma cultivadora de alma nascente, ela não conseguia sentir nada. Como uma cultivadora de estabelecimento de fundação como Shenyan poderia sentir alguma coisa? Ele deve ter percebido errado. No entanto, o que ela não esperava era que Shenyan não usasse sua consciência divina para sentir nada, porque sua consciência divina também estava bloqueada pela pessoa no céu. A razão pela qual ele conseguia sentir a pessoa no céu era por causa de seus sentidos aguçados. Zumbido. À medida que a pessoa no céu se aproximava cada vez mais da floresta das 100 bestas, o som do ar sendo dilacerado no céu se tornava cada vez mais claro. Ningxian'er finalmente ouviu o som do ar sendo dilacerado. Seu rosto originalmente rosado instantaneamente ficou pálido. Acabou. O mestre dela realmente estava aqui. Somente a espada Xuanyuan de seu mestre poderia produzir o som penetrante do ar sendo dilacerado no céu. Diácono Shen, meu mestre está aqui. Tenho que ir agora. Com licença. Ningxian'er não sabia se Xiao Qingji estava vindo por acaso para a floresta das 100 bestas ou se ela estava ali para flagrá-la e Shenyan em flagrante. Mas não importava o que acontecesse, ela tinha que sair rapidamente. Caso contrário, se Xiao Qingji a visse, ela definitivamente não seria capaz de suportar as consequências esta noite. Como não havia tempo suficiente para correr. Ningxian'er só conseguiu recuar e escolher se esconder. Ela pulou no lago e usou a técnica de fuga de água para se fundir com o lago. Então ela combinou isso com a técnica de controle da respiração para reduzir sua presença. Dessa forma, nem mesmo Xiao Qingji, que estava no estágio avançado do reino da alma nascente, conseguia sentir sua existência. No entanto, os ideais são ricos e a realidade é assustadora. Assim que Ningxian'er estava prestes a tocar a água, um pingente de gelo de repente disparou em direção ao lago em alta velocidade. Ele tocou a água antes de Ningxian'er. Imediatamente depois, as ondulações no lago congelaram instantaneamente e se transformaram em um enorme iceberg em formato de tigela. No momento seguinte, uma figura graciosa escapou da montanha de gelo. Ela olhou para Ningxian'er na frente dela e xingou com raiva. Ningxian'er, que diabos está fazendo? Se você não consegue nem cortar o relacionamento entre um homem e uma mulher, como você vai ser o mestre da seita no futuro? Como você vai administrar a seita Céu-Terra? Mestre, Ningxian'er queria explicar para Xiao Qingji, mas ela não sabia como explicar por um momento. Ela parou no meio do caminho. Xiao Qingji olhou feio para Ningxian'er e disse, eu lidarei com você quando voltarmos. Depois de dizer isso, ela olhou para Shenyan, que estava na praia, e seus olhos instantaneamente ficaram frios. Shenyan ignorou seu aviso uma e outra vez. Isso a deixou especialmente brava, e a fez se sentir um pouco cruel. Ela segurou sua espada Xuanyuan e caminhou em direção a Shenyan. Sua voz estava fria como gelo. Diácono Shen, eu já o aconselhei, mas você se recusou a ouvir. Já que você insiste em fazer as coisas do jeito difícil, não me culpe por encurtar sua vida e fazer suas esposas viverem como viúvas. Assim que ela terminou de falar, sua figura graciosa, que originalmente estava caminhando lentamente, de repente se transformou em uma imagem residual que era difícil de ver a olho nu. Ela correu em direção a Shenyan com uma forte intenção de matar. Mestre, não! Ningxian'er gritou em desespero. Ela ainda não tinha experimentado os momentos felizes com Shen e não conseguia aceitar o método cruel de Xiao Qingji de matar a pessoa que amava. No entanto, Xiao Qingji já havia se decidido. Ela não se importaria com seus sentimentos. No momento em que ela apareceu na frente de Shenyan, ela impiedosamente brandiu a espada Xuanyuan e cortou os pontos vitais de Shenyan. Assim como Xiao Qingji pensou que Shenyan só poderia ser uma pessoa lamentável e sem raízes, ela de repente percebeu que sua espada Xuanyuan não conseguia se mover. Ela olhou rapidamente para baixo e viu que a lâmina afiada da espada Xuanyuan tinha sido presa firmemente entre dois dedos em algum momento. Estava tão apertada que não conseguia se mover. Ela olhou para cima e viu Shenyan na sua frente, olhando para ela com um leve sorriso. Neste momento, seu coração foi imediatamente preenchido com perplexidade e incompreensão. Olhando para o inofensivo Shenyan na sua frente, ela pensou que estava sonhando. No entanto, ela sabia que tudo o que estava acontecendo agora não era um sonho. Era real. Por isso, ela ficou atordoada e chocada. Seu rosto frio e digno estava cheio de descrença, e ela continuou a duvidar de sua vida. O que é isso? O que estava acontecendo? Ele é apenas um cultivador de estabelecimento de fundação. Como ele pode resistir ao meu swing? Sou um cultivador de alma nascente em estágio avançado. Você? Xiao Qingji olhou para Shenyan incrédula. Ela queria perguntar algo a ele, mas assim que disse isso, ela foi congelada pela técnica de isolamento corporal de Shenyan no momento seguinte. Ela não conseguia abrir a boca ou fechá-la. Até sua língua estava congelada em sua boca e ela não conseguia se mover. Ela não conseguia fazer nenhum som de acompanhamento. Ningxian'er, que estava atrás dela, ficou atordoada quando viu essa cena na sua frente.
Ela ficou enraizada no chão como uma escultura de gelo. Shen Yan ignorou o choque nos rostos da mestra e da discípula. Ele puxou diretamente sua mestra Xiao Qingji para seus braços na frente de Ning Xian'er. Então, ele usou a matriz de teletransporte e teletransportou Xiao Qingji para uma pedra não muito longe para se sentar. Ele a pressionou rudemente em sua coxa e deitou-se. Ele levantou a mão e deu um tapa na bunda dela loucamente em vingança. Em um instante, os sons de tapas de toda a floresta das 100 bestas puderam ser ouvidos. Capítulo 243. Pará, pará, pará. O som agudo do tapa ressoou por todo o lago, assustando os peixes espirituais na água, fazendo-os mergulhar no fundo do lago e não ousarem mostrar suas cabeças. Os gritos agudos dos insetos noturnos ao redor desapareceram instantaneamente, e toda a floresta das 100 bestas ficou em silêncio. Na enorme floresta, apenas o som de Shen andando tapinhas na bunda de Xiao Qingji ressoou. Não era prejudicial, mas soava extremamente insultuoso. Pará, pará, pará. Quando ouviu aqueles sons, Xiao Qingji, a mestra da seita Céu e Terra, não se moveu nem reagiu. Não que ela estivesse gostando, mas ela estava congelada pela técnica de isolamento corporal de Shen Yan. Ela não conseguia se mover nem fazer barulho. No entanto, pelo seu rosto vermelho, era possível ver o quão humilhada ela estava naquele momento. Além disso, o mais fatal era que ela estava diante de sua discípula submissa Ning Xian'er. Como resultado, a cena embaraçosa dela sendo pressionada no colo de Shen Yan e espancada caiu nos olhos de Ning Xian'er. Isso a fez perder sua dignidade como mestre da seita e mestra. Ela se sentiu tão humilhada que queria morrer. Como aquele que aplicava essa punição, Shen Yan queria esse resultado. Xiao Qingji geralmente mantinha seu status como mestra da seita e nunca olhou para ele, o diácono do salão de alquimia, nos olhos. Na verdade, ela frequentemente o desprezava de cima e dizia que ele não era digno da santa donzela e o tratava como uma formiga. Na verdade, ele não se importava muito com isso. O que o deixou mais insatisfeito foi que Xiao Qingji realmente ousou ameaçar ele e sua família. Ela disse que se ele ousasse entrar em contato com a santa donzela novamente, ela o jogaria na masmorra do salão de aplicação da lei e o afastaria de sua família, para nunca mais ver a luz do dia. Como ele pôde tolerar isso? Ele não se vingaria loucamente se houvesse uma chance? Xiao Qingji, essa vadia, merecia uma surra. Quanto mais Shen Yan pensava sobre isso, mais irritado ele ficava. Enquanto pensava sobre isso, ele gradualmente aumentou a força de sua mão. Assim como Xion geralmente ensinava sua filha boba, Shen Yik, uma lição em casa, sua grande mão bombardeou a bunda empinada de Xiao Qingji. Pará, pará, pará. Acompanhado pelo som nítido de tapa de longe, era como um pai dando uma surra na filha. Xiao Qingji não conseguiu revidar e só conseguiu deitar e aguentar. No entanto, os adultos eram diferentes das crianças. A bunda de uma criança foi esbofeteada. Enquanto seu corpo não estivesse ferido, ele choraria por um tempo, no máximo. Neste momento, Xiao Qingji, que era adulta e mestra da seita Céu e Terra, estava sendo espancada por Shen Yan. Era verdade que seu corpo não seria ferido, mas o dano em sua mente a fez se sentir pior do que a morte. Diácono Shen, você... Ning Xian'er ficou estupefata. Ela ficou tão chocada que não conseguiu nem falar direito enquanto observava Shen Yan dar um tapa na bunda de seu mestre alto e poderoso como se estivesse disciplinando uma criança desobediente. Shen Yan parou de dar tapas quando ouviu isso, mas ignorou Ning Xian'er. Em vez disso, com o pensamento, ele liberou levemente a restrição da técnica de isolamento corporal, permitindo que Xiao Qingji mal fizesse um som, mas seu corpo ainda não conseguia se mover. Shen Yan, seu canalha, é melhor você me soltar. Caso contrário, lutarei com você até a morte. Eu vou fazer você se arrepender. Depois que Xiao Qingji percebeu que conseguia falar, ela instintivamente xingou, seu tom cheio de humilhação. Shen Yan sorriu. Ele levantou a mão e deu um tapa nela violentamente com o dobro da força. Xiao Qingji continuou a clamar no começo. Entretanto, à medida que Shen Yan aumentava sua força e percebia que sua discípula Ning Xian'er estava observando de lado, ela finalmente decidiu ser obediente e parar de xingar. Logo, ela não conseguiu suportar a humilhação e foi forçada a implorar a Shen Yan com os olhos vermelhos. Sua voz era tão suave quanto a de um mosquito enquanto ela implorava. Diácono Shen, eu estava errado. Por favor, seja magnânimo. Sua voz era tão humilde quanto possível, sem a dignidade de um mestre de seita. Havia apenas relutância, tristeza e um traço de desespero. Se não houvesse ninguém por perto, a obstinada Xiao Qingji definitivamente escolheria resistir até o fim. Infelizmente, neste momento, Ning Xian'er estava assistindo a tudo isso de lado. Como sua mestra, ela não conseguia suportar isso de jeito nenhum. Ela só queria admitir rapidamente a derrota e acabar com essa cena humilhante para escapar desse vergonhoso lugar de execução. Mais alto, não consigo te ouvir. Shen disse indiferentemente, mas não parou de dar tapas. Xiao Qingji ficou extremamente envergonhada e brava. Ela mordeu seus lábios vermelhos com força. Ela desejou poder esfolar Shen Yan e quebrar seus ossos. No entanto, Shen Yan já havia percebido sua fraqueza. No final, ela só conseguiu suprimir a vergonha em seu coração e fechar seus lindos olhos enquanto gritava. Diácono Shen, eu estava errado. Por favor, tenha misericórdia. Sim, ela gritou isso em voz alta. Sua voz ressoou por todo o lago, especialmente estridente na noite silenciosa. Felizmente, quando Ning Xian'er chegou, ela havia cuidadosamente instalado um conjunto à prova de som ao redor do lago, impedindo que o som da morte se espalhasse para fora da floresta das 100 bestas. Mestre da seita, você é realmente um modelo para nós, que devemos reconhecer seus erros e mudar. Shen disse com um sorriso. Quando viu o nobre mestre da seita se submetendo a ele e implorando por misericórdia, ele se sentiu tão confortável que não conseguia respirar. Em comparação, Xiao Qingji cerrou os dentes com tanta força que eles estavam prestes a quebrar. Você humilhou Xiao Qingji impiedosamente na frente de Ning Xian'er, fazendo com que Xiao Qingji perdesse
todo o seu rosto como mestra e mestra de seita. Xiao Qingji desenvolveu ódio por você por causa disso. Pontos de ódio atuais, 5 estrelas. 5 estrelas de pontos de ódio logo de cara? Tão emocionante? Incrível! Shen olhou para a notificação na frente dele. Ele não estava mais tão nervoso quanto quando ainda era um alquimista fraco. Em vez disso, ele sentiu o prazer de ser um vilão. Quando ele ainda era um fraco no passado, ele entrou em pânico quando viu a notificação de que o ancião Gil o odiava. Agora que ele era completamente invencível na região do Mar da Montanha, ele viu a notificação de que ele tinha sido odiado por Xiao Qingji. Ele ficou muito feliz e sentiu como se estivesse flutuando. Para usar um ditado popular de sua vida passada, gosto da sensação de não conseguir se livrar de mim, mesmo que você não me suporte. Mestre da seita, eu ofendi agora mesmo. No entanto, você é magnânimo. Você não vai odiar um pequeno diácono como eu, certo? Shen era extremamente desprezível. Embora ele tivesse removido a técnica de isolamento corporal de Xiao Qingji e não a humilhasse mais com suas mãos grandes, ele não a deixou escapar verbalmente. Ele deliberadamente machucou seu coração com cada palavra. Xiao Qingji ficou extremamente furiosa, mas conteve sua raiva e não disse uma palavra. Ela apenas olhou para ele friamente, seus olhos tão frios que poderiam matar. Mestre, você está bem? Ning Xian'er correu até Xiao Qingji e segurou sua mão com uma expressão preocupada. Xiao Qingji nem olhou para ela e a sacudiu. Mestre, Ning Xian'er disse fracamente sem saber o que fazer. Xiao Qingji estava extremamente irritada agora. Ela desabafou toda a sua raiva por ter sido humilhada por Shen em Ning Xian'er e a repreendeu friamente. Seu ingrato traidor, eu não sou seu mestre. Não me chame de mestre no futuro. Mestre, eu estava errado. Eu estava realmente errado. Ning Xian'er percebeu a seriedade do assunto e imediatamente se desculpou, tentando seu melhor para remediar a situação. Infelizmente, Xiao Qingji ficou furiosa e desejou poder enterrá-la. Shen viu essa cena e lançou um feitiço da hora do sono em Ning Xian'er sem pensar, fazendo-a desmaiar instantaneamente. Ning Xian'er, que havia perdido a consciência, imediatamente ficou mole. Ela levantou a cabeça e caiu no chão. Xiao Qingji rapidamente a pegou e a segurou em seus braços. O que você fez com Xian'er? Xiao Qingji sentiu a flutuação de energia espiritual no corpo de Shen agora mesmo e sabia que ele devia ter feito algo com Ning Xian'er para fazê-la perder a consciência de repente. Ela não conseguiu evitar perguntar nervosamente. Shen não estava com pressa para responder à pergunta de Xiao Qingji. Em vez disso, ele lançou uma técnica de amnésia na inconsciente Ning Xian'er e eliminou todas as coisas que ela tinha acabado de ver e que não deveria ter visto. Então, ele disse sem pressa. Não se preocupe, eu não fiz nada para sua preciosa discípula. Eu apenas apaguei a memória dela de ter visto você sendo espancado agora mesmo. Ela esqueceu tudo sobre você vir aqui esta noite. Ela nunca mais pensará nisso no futuro. Você pode continuar a ser um mestre digno e um alto e poderoso mestre de seita na frente dela. O pré-requisito é que você não me cause problemas no futuro. Caso contrário, não vou apenas bater em você na frente do seu discípulo da próxima vez. Vou bater em você na frente de todos na seita Céu Terra. Você, Xiao Qingji instintivamente quis xingar, mas quando viu a grande mão de Shen Yan, o medo que surgiu instantaneamente em seu coração a fez parar a tempo. Ela respirou fundo e tentou se acalmar. Então ela olhou para Shen Yan e perguntou: quem diabos é você? Por que você está se escondendo dentro da nossa seita Céu Terra? Você se aproximou deliberadamente de Xian'er. O que exatamente você quer fazer com ela? Xiao Qingji fez 3 perguntas ao mesmo tempo, com um tom um pouco agressivo. Obviamente ela havia se esquecido de sua difícil situação atual e tinha alguns hábitos ruins que somente o mestre da seita normalmente tinha. Eu não quero fazer nada. Estou apenas atraído pelo charme da donzela sagrada, só isso. Depois de dizer isso, Shen Yan continuou. Além disso, não me entendam mal. Não estou me escondendo na seita Céu Terra. Eu realmente me juntei à seita Céu Terra para me tornar um membro. Ele estava falando a verdade. Infelizmente isso soou como uma mentira descarada para Xiao Qingji. Era tão falso que era um pouco insultuoso à sua inteligência. Xiao Qingji de repente pensou em algo. Ela olhou nos olhos de Shen Yan e perguntou: o tesouro supremo da seita Yin está em suas mãos? Você é o culpado que se escondeu atrás da maldição? Como esperado do mestre da seita. Que inteligente! Shen Yan estalou os dedos e sorriu brincalhão. Ele se apresentou muito generosamente. Ele caminhou até o lado de Xiao Qingji e deu um tapinha em sua bunda empinada com um sorriso. Ele se inclinou contra sua orelha e disse gentilmente: mestre da seita, muitas vezes encontrarei a donzela sagrada para um encontro no futuro. Aconselho você a não ser um intrometido. Caso contrário, você sabe as consequências. Xiao Qingji cerrou os dentes, mas não ousou dizer nada. Shen Yan gostou muito do rosto bravo, digno e frio dela. Ele levantou a mão para dar um tapinha no rosto dela de brincadeira e sorriu. Senhor mestre da seita, estou indo embora. Até outro dia. Assim que terminou de falar, ele usou o teletransporte com o pensamento e desapareceu instantaneamente na frente de Xiao Qingji. Quando ela não conseguiu mais sentir a existência de Shen Yan, Xiao Qingji ficou furiosa de humilhação e xingou: seu cachorro, eu vou te matar mais cedo ou mais tarde. Após desabafar sua raiva, seu olhar não pôde deixar de cair sobre a inconsciente Ning Xian'er em seus braços. Um pensamento que não deveria ter aparecido em seu coração. Depois de hesitar por um momento, ela abraçou Ning Xian'er e sentou-se na pedra atrás dela. Então ela pressionou Ning Xian'er contra sua coxa e deitou-se. Ela imitou como Shen a havia humilhado anteriormente. Ela levantou sua mão esbelta e justa e deu um tapa na bunda empinada de Ning Xian'er implacavelmente, desabafando toda a raiva que ele havia acabado de ser humilhado por Shen em Ning Xian'er. Pará, pará, pará.
Num instante, um som agudo de tapa ressoou por todo o lago, assustando os peixes espirituais no fundo do lago, que se arrastaram para a lama e tremeram, com medo de sofrer uma calamidade imerecida. Capítulo 244. Na caverna do diácono. Na caverna do estábulo. Shen Yan sorriu e pousou sobre sua espada em frente à caverna de habitação. Ele entrou feliz. Shen Yik, que estava praticando boxe no corredor, ouviu passos familiares atrás dela e imediatamente se virou. Quando viu seu pai sorrindo, ela pareceu contagiada e radiante. Pai, seu sorriso é tão vulgar. Vulgar? Shen disse desaprovadoramente, o sorriso do seu pai pode encantar milhares de fadas. Só que você não sabe como apreciá-lo. Pai, você está mentindo. Eu também sou uma pequena fada. Por que não fui encantada por você? Isso significa que você não é uma fada. Eu sou uma pequena fada. Shen Yik estava infeliz e rugiu a plenos pulmões. Os tímpanos de Shen Yan zumbiam com suas palavras. Ele só conseguiu obedecê-la e dizer, sim, sim, sim. Minha pequena Yik é uma pequena fada. Eu estava errada agora. Shen Yik ficou feliz em ouvir isso. Mas muito rapidamente, ela franziu a testa e disse confusa. Pai, já que sou uma pequena fada, por que não fui encantada por você? É porque você ainda é jovem. Quando você se tornar uma grande fada, você saberá o quão incrível seu pai é. Pai, o que você quer dizer com incrível? Shen Yik não entendeu o que estava acontecendo. Sua mente estava cheia de pensamentos. Enquanto pensava nisso, de repente ela quis comer carne bovina. Ela não conseguiu evitar chorar. Vendo seu olhar glutão, os lábios de Shen Yan não puderam deixar de se contorcer. Então ele explicou a ela. Incrível significa muito poderoso. Shen Yik riu e disse, pai, então eu também sou muito incrível. Pai, elogie-me rapidamente por ser incrível. Incrível, incrível. O pequeno Yik é o mais incrível. Shen atendeu aos desejos da filha e a elogiou até que ela ficou muito feliz e animada. Ele não ficou por muito tempo. Shen caminhou rapidamente em direção aos quartos de suas esposas. Ele queria ver Gu Xinyu primeiro, mas não sentiu a presença dela na sala. Ele se virou para olhar para Shen Qingji, mas não sentiu a presença dela na sala. Onde ele está então? Para onde foram essas duas mulheres grávidas? Shen ficou muito confuso. Ele entrou no quarto de Song Guan e perguntou, Yingye, onde estão sua irmã Gu e sua irmã Shen? Por que não as vejo? Ao ouvir sua pergunta, Song Guan ficou ainda mais intrigado do que ele. A irmã Shen e a irmã Gu não estão no quarto de Jiu Ji? Acabei de sair do quarto de Jiu Ji há pouco tempo. As três ainda devem estar mexendo em artefatos no quarto. Marido, você não sentiu a existência delas? Eu realmente não fiz. Depois de dizer isso, Shen Yan e Song Guan caminharam em direção ao quarto de Jiu Ji. Quando ele chegou ao quarto de Jiu Ji, ele realmente viu Shen Qingji e Gu Xinyu lá dentro. Marido, você voltou. Marido. As três esposas na sala gritaram conscientemente quando viram Shen entrar. Shen olhou para os artefatos com os quais eles estavam brincando na mesa e disse em realização, eu estava me perguntando por que não consegui sentir sua existência agora. Originalmente havia artefatos nesta sala que bloqueavam a percepção da consciência divina. No entanto, assim que terminou de falar, ele perguntou curiosamente, onde você conseguiu o artefato mágico? A irmã Jiuji fez isso ela mesma, explicou Shen Qingji. Shen ficou ainda mais confuso quando ouviu isso. Essa concubina raposa realmente sabia como fazer armas mágicas? Ela poderia ser uma mestre ferreira? Vendo a expressão confusa do marido, Jiuji explicou a ele com um sorriso. Marido, na verdade, esses não são artefatos. São apenas ferramentas temporárias criadas por mim usando uma habilidade mística da raça demônio raposa. São equivalentes a talismãs. Você possui um poder tão divino? Shen ficou um pouco surpreso. Jiuji disse orgulhosamente, claro, afinal, eu sou a raposa de 9 caudas. No período de tempo seguinte, Shen conversou com suas esposas por um tempo e perguntou sobre a saúde das duas mulheres grávidas. Então, ele saiu do quarto de Jiuji não muito tempo depois e se escondeu em seu próprio quarto. Ele foi até a cama e sentou-se de pernas cruzadas. Ele pegou as pedras espirituais que havia obtido da rica donzela sagrada e refinou habilmente as pedras espirituais para cultivar. Entretanto, pouco depois de começar a cultivar, a voz de Wishiun soou do lado de fora da porta. Marido, posso entrar? Claro, entre. Ao dizer isso, Shen abriu a porta para os Xiun. O Xiun, que usava uma túnica taoísta larga, entrou rapidamente e fechou a porta. Pequena concubina arrogante, você quer? Shen provocou com um sorriso sério. O Xiun revirou os olhos para ele e disse infeliz. Por quê? Eu só quero isso. Você tem alguma objeção? Só você pode me torturar, mas eu não posso torturar você, certo? O que é esse chauvinismo? Shen ficou um pouco confuso. Ele pensou consigo mesmo que tinha acabado de provocá-la. Por que essa concubina arrogante tinha que falar sobre chauvinismo? Não é de se espantar que a segunda filha boba gostasse tanto de socar e socasse a parede todo dia. Provavelmente foi herdado por essa concubina arrogante. Você vai fazer isso? Se você vai fazer isso, eu posso fazer essas brincadeiras com você. O tom de Wen Xiun suavizou e ela fez algumas concessões apropriadas. Shen sorriu e disse, sim, vamos fazer isso agora. Depois de dizer isso, ele agarrou a cintura fina de Xiun e a empurrou para a cama, pressionando-a sob ele. Ele beijou seus lábios macios e vermelhos de forma lasciva. Mais de 1 hora se passou. Aptidão raiz espiritual do tipo fogo mais 5. Marido, sobre o que você e a santa donzela conversam. Você realmente quer tomá-la como sua concubina? Capítulo 245. Wei Xiun estava deitada no peito de Shen Yan. Seu cabelo estava um pouco bagunçado enquanto ela olhava nos olhos dele e perguntou timidamente. Shen Yan nunca escondeu seus pensamentos sobre tomar uma concubina. Ele disse abertamente. Milímetro, eu tinha planejado tomá-la como concubina. Quando você quer levá-la? Vamos deixar isso para o destino. Shen disse honestamente.
Depois de ter 5 esposas em casa, ele não estava tão entusiasmado em ter concubinas como antes. O Xion hesitou por um momento e perguntou: diga-me honestamente, quantas concubinas você planeja tomar antes de parar de aceitá-las? Não estarei acostumado a ter muitos membros da família. Ela pensou na situação familiar dos diáconos do salão de alquimia ao lado. Esses diáconos frequentemente se casavam com dezenas de esposas e davam à luz centenas de crianças. A casa estava tão cheia que era extremamente lotada. Ele tinha tantas esposas em casa. Levaria muito tempo para ela ter intimidade com o marido. Além disso, havia centenas de crianças em casa. Como ela poderia cuidar delas? O Xion estava preocupado principalmente com esses 2 pontos. Shenhan sabia o que ela estava pensando, mas ele não tinha planos para esse assunto no momento. Quem diria que ele tomaria mais concubinas? Afinal, era uma questão de futuro. Quem poderia dizer com certeza? Contudo, querer não era o mesmo que dizer. Vendo que a concubina arrogante estava muito preocupada, Shenhan só conseguiu dar uma explicação aproximada e disse: não acho que serão mais do que 10, mas é difícil dizer. Às vezes, o destino não pode ser parado. Quando o Xion ouviu isso, ela imediatamente se levantou e sentou em sua cintura forte. Seus lindos olhos olharam para os olhos dele amorosamente e ela disse seriamente: marido, prometa-me não ter mais do que 10, ok? Ok, eu prometo a você. Shenhan concordou sem pensar. Concordar era uma coisa, mas fazer era outra. Como a concubina arrogante havia feito esse pedido, ele a satisfaria verbalmente primeiro para apaziguá-la. O Xion também era muito boa em lidar com as coisas. Vendo que seu marido concordava sem pensar, ela o serviu com charme. No dia seguinte, o céu estava iluminado. Shenhan tirou as pernas longas e bem torneadas de Wenxiting da cintura e seu olhar pousou na notificação à sua frente. A aptidão raiz espiritual do tipo fogo mais 5 e vezes 158. Isso é muito. Shenhan riu silenciosamente em seu coração. Então, ele rapidamente vestiu suas roupas, saiu da cama e saiu do quarto. Ele foi para a sala de alquimia para refinar pedras espirituais para cultivar, de modo a não perturbar o Xion, que estava dormindo na cama. No próximo meio-mês, ele passava quase o dia todo em seu quarto refinando pedras espirituais para cultivar. Todos os dias ele consumia pelo menos 300 pedras espirituais de alto grau. Quando restavam menos de 100 pedras espirituais de alto grau, seu nível de cultivo atingiu com sucesso o 2º nível aperfeiçoado do reino da formação da alma, e sua força aumentou muito. Nome: Shenhan. Cultivo: nível 2 aperfeiçoado de formação da alma? Como esperado de uma raiz espiritual do tipo fogo de grau imortal, a eficiência de refinar pedras espirituais é realmente alta. Eu me pergunto o quanto mais a eficiência do cultivo aumentará após atingir o grau divino. Shenhan estava cheio de expectativa. Pouco tempo depois, ele saiu da sala e olhou para o céu lá fora. Ainda estava muito claro. Ainda havia muito tempo até a noite. Depois de pensar um pouco, ele decidiu aproveitar o fato de que o céu ainda estava muito claro para ir ao Palácio do Céu e da Terra para ter um encontro com a rica donzela sagrada e ver se conseguia algumas pedras espirituais dela. Antes disso, ele teve que ir à sala de alquimia para refinar alguns lotes de pílulas divinas de embelezamento. Afinal, ele iria procurar a donzela sagrada para pegar o dinheiro. Ele definitivamente não poderia ir de mãos vazias. Caso contrário, ele seria muito insensível. 2 horas depois, o refinamento da pílula divina de embelezamento foi concluído. Ele refinou um total de 10 pílulas. Shenhan pegou um frasco de vidro de remédio e o guardou. Após informar suas esposas em casa, ele voou em direção ao Palácio do Céu e da Terra em sua espada. No passado, ele evitava Xiao Qingji deliberadamente para evitar seu encontro com a Santa Donzela. Entretanto, depois da noite passada, não havia mais necessidade de se preocupar com esse problema. Ele poderia simplesmente ir direto. Em apenas um momento, Shenhan chegou ao Palácio do Céu e da Terra. Ele pousou no chão e embainhou sua espada, entrando diretamente na caverna de Ningxian'er. Com sua consciência divina, ele localizou Ningxian'er em seu quarto e foi diretamente para seu quarto. Ele estendeu a mão e bateu na porta. Santa Donzela, eu sou o Diácono Shen. Estou aqui para entregar a pílula divina embelezadora para você. Assim que ele disse isso, o pânico tomou conta da sala. No momento seguinte, a porta se abriu. Ningxian'er franziu a testa ligeiramente e disse nervosamente: Diácono Shen, por que você está aqui? Não, como você entrou? Olhando para Shenhan na sua frente, ela estava com muito medo de que seu mestre, Xiao Qingji, descobrisse sobre isso. No entanto, ao mesmo tempo ela estava mais confusa. Ela se perguntou como Shenhan tinha quebrado a formação de matriz da caverna e corrido para dentro. Shenhan sorriu e a provocou. Você pode não acreditar, mas seu bom mestre pessoalmente quebrou a formação de matriz de sua caverna e me enviou para dentro. Todos? Ningxian'er pensou ter ouvido errado. Depois de um momento, ela reagiu e perguntou confusa: por que a mestra fez isso? Ela não era sempre contra nós dois interagirmos? Vendo sua expressão atordoada, Shenhan não pôde deixar de se divertir. Então ele sorriu e disse: Santa Donzela, como você pode ser tão inocente? Eu estava apenas brincando com você. Você realmente acredita em mim? Quando Ningxian'er ouviu isso, ela encheu as bochechas e ficou um pouco infeliz. Shenhan ficou atordoado. Ele não esperava que essa santa fosse tão indiferente a piadas. Então, ele imediatamente pegou as pílulas embelezadoras divinas e as entregou. Ele habilmente mudou de assunto. Este frasco de vidro contém 10 pílulas divinas embelezadoras de alto grau. Eu me escondi na sala de alquimia e as refinei por muitos dias. Shenhan estava transmitindo seu trabalho duro em refinar pílulas para Ningxian'er, deliberadamente aumentando seus sentimentos por ela. Ningxian'er acreditou nele.
Por isso, quando ela pegou o frasco de vidro de remédio dele, seu coração se encheu de doçura, e ela só tinha olhos para sua bela figura. Diácono Shen, você realmente entregou este frasco de pílula embelezadora divinas na hora certa. Coincidentemente, terminei as 3 pílulas que você me deu da última vez anteontem. Acontece que você compensa isso agora. A propósito, Diácono Shen, você deveria ter usado as 10.000 pedras espirituais de alto grau que eu te dei da última vez, certo? Te darei mais 10.000, me diga quando terminar. Depois de dizer isso, Ning Xian'er se virou e andou até a cama. Ela abriu o travesseiro na frente de Shen e tirou uma bolsa de armazenamento de uma ranhura abaixo. Então ela voltou até Shen com a bolsa de armazenamento e a entregou a ele com um sorriso. Diácono Shen, esta bolsa de armazenamento contém 10.000 pedras espirituais de alto grau. Pegue-a e use-a. Obrigada, Santa Donzela. Shen não fingiu ser reservado como antes. Ele pegou diretamente a bolsa de armazenamento e colocou-a em seu anel de armazenamento sem nem mesmo olhar para ela. Então ele olhou para Ning Xian'er com olhos cheios de luxúria. Ele queria tomar essa generosa donzela sagrada para si agora. Ning Xian'er se sentiu muito desconfortável sob seu olhar. Seu rosto puro e lindo imediatamente ficou vermelho e quente. Ela pensou em algo e ficou tão envergonhada que não ousou fazer contato visual com Shen Yan. Ela evitou seu olhar e perguntou, Diácono Shen, por que você está me encarando desse jeito? Olhando para a tímida Ning Xian'er à sua frente, Shen Yan não conseguiu mais se conter. Ele deu um passo à frente e puxou Ning Xian'er para seus braços. Ele olhou para ela profundamente e perguntou, Santa Donzela, eu sou apenas um diácono. Não sei por que de repente quero ofendê-la. O que você acha que deveríamos fazer? Capítulo 246. A atmosfera já era muito ambígua quando um homem e uma mulher estavam sozinhos na mesma sala. Agora, Shen até tomou a iniciativa de envolver o braço em volta da cintura de Ning Xian'er, levando essa atmosfera ambígua ao seu clímax. Diácono Shen, não seja assim. O coração de Ning Xian'er disparou. Ela estava tão nervosa que não conseguia nem falar direito. Ela empurrou Shen para longe e deu um passo para trás para se distanciar. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para evitar o olhar dele e disse em uma voz tão suave quanto um mosquito, isso é muito cedo. Nosso relacionamento ainda não chegou a esse estágio. Estou sendo rejeitada? Shen ficou atordoado. Ele ficou muito surpreso com esse resultado. Em seu coração, ele sempre tratou a Santa Donzela como uma bajuladora e pensou que poderia derrubá-la com um estalar de dedos. Inesperadamente, essa apaixonada donzela sagrada tem uma boa dose de autorrespeito. Era bom jogar ambíguo, mas eles não podiam lutar corpo a corpo com seu próprio autorrespeito. Ela era um pouco como uma vagabunda que estava apaixonada há muitos anos e sabia como se fazer de difícil. No entanto, ela era mais como uma virgem que sabia como se proteger. É realmente um pouco rápido demais. Shen sorriu sem jeito e disse, acabei de ofender você. Espero que não se importe. Depois de se acalmar, ele sentiu que estava realmente um pouco rápido demais. Atualmente, elas ainda se dirigiam uma à outra como Santa Donzela e Diácono Shen. Elas não eram próximas o suficiente para se chamarem pelos seus nomes verdadeiros, Shen Yan e Xian'er. Era realmente uma ilusão ter um relacionamento com a outra parte neste momento. Diante do pedido de desculpas de Shen Yan, Ning Xian'er também se sentiu muito estranha. Ela pensou por um momento e tentou mudar de assunto desajeitadamente. Ela disse em um tom de reprovação, a propósito, Diácono Shen, por que você não me avisou com antecedência que viria me procurar hoje? Você me assustou quando de repente bateu na porta. Shen assumiu a conversa e sorriu calorosamente. Eu só pensei que não te via há quase um mês e queria vir aqui para te fazer uma surpresa. Ning Xian'er gostou da resposta e sentiu um pouco de alegria em seu coração. Logo, ela perguntou, falando nisso, Diácono Shen, como você entrou na minha caverna agora mesmo? Havia claramente uma formação de matriz restrita do lado de fora da minha caverna. Shen sabia da importância de manter seu mistério diante das mulheres, então ele apenas sorriu e disse, segredo. Essa resposta foi muito insincera. Ning Xian'er não aceitou. Com um toque do coração de uma jovem garota, seus olhos estavam cheios de inocência enquanto ela choramingava. Diácono Shen, não me deixe em suspense. Apenas me diga. O coração de Shen não vacilou enquanto ele ouvia. O flerte da Santa Donzela não era nem metade tão bom quanto o de sua esposa. Ela só sabia dizer isso com a boca, mas não sabia como segurar o braço do homem e sacudi-lo. Suas habilidades não eram boas o suficiente. Vendo que Shen não disse nada, Ning Xian'er continuou a falar docemente. Shen não teve escolha a não ser dizer, Santa Donzela, ainda não pensei em uma razão razoável para mentir para você. Eu te conto quando tiver uma. Ning Xian'er ficou perplexa quando ouviu isso. Que palavras? O que é isso? Que tipo de palavras eram essas? Essas palavras foram ditas por humanos? Depois de se acalmar um pouco, Ning Xian'er não pediu mais uma rejeição e não se deteve nesse problema. Ela mudou de assunto e disse, Diácono Shen, não é muito seguro aqui. Minha mestra frequentemente vem à minha caverna para me ver. Vamos para outro lugar para conversar. Caso contrário, nós dois teremos azar se ela descobrir. Está tudo bem. Se formos descobertos, seremos descobertos. Seu mestre não ousa dizer nada sobre nós. Shen disse calmamente. Ning Xian'er ainda era muito covarde. Ela aconselhou, não seja assim. Vamos rapidamente para outro lugar. É verdade. Está tudo bem. Santa Donzela, acredite em mim só dessa vez.
Enquanto Shenyan falava, ele segurou a mão esbelta de Ning Xian'er e caminhou em direção à cama. Ele disse ambiguamente, venha, eu vou massagear você. Aceite isso como pagamento por me emprestar suas pedras espirituais agora mesmo. Tudo bem então. Ning Xian'er hesitou por um momento, mas no final decidiu ir com tudo. Ela pensou que seria muito excitante ter um encontro com seu amante ao lado da caverna de morada de seu mestre. Ela poderia desfrutar de um tabu imoral desta vez. Afinal, ela tinha sido uma covarde diante de seu mestre por toda a sua vida. Ela deveria ser rebelde uma ou duas vezes. Caso contrário, seria muito deprimente. Com tal pensamento rebelde em mente, Ning Xian'er foi levada para a cama por Shenyan em transe. Ela deitou-se na cama habilmente e entregou suas costas sedutoras às mãos habilidosas de Shenyan. Shenyan não fingiu ser um cavalheiro e o massageou diretamente. Foi o mesmo de antes. Ele massageou da sola dos pés até a cabeça. Acontece que quando ele massageava os pés dela, ele os massageava por mais tempo, de acordo com as preferências de Ning Xian'er. Tudo bem, dói. Quando ele pressionou suas nádegas, Ning Xian'er de repente gritou de dor. Shenyan ficou confuso. Ele pensou que não tinha usado muita força. Somado ao fato de que a bunda dela era uma parte carnuda do corpo dela, como poderia doer? Ning Xian'er ignorou sua confusão e apenas disse com um toque de timidez. Diácono Shen, pare de pressionar aí. Pule e massageie acima. Ok. Shenyan não pensou muito sobre isso. Após responder, ele continuou a massagear a cintura fina de Ning Xian'er. Nesse momento, passos leves soaram do lado de fora da porta. Os passos pararam rapidamente em frente à porta de Ning Xian'er, e então a voz fria de Xiao Qingji soou. Xian'er, o mestre tem estado sob muita pressão ultimamente. Vim massagear sua cabeça. Como a técnica de controle da respiração de Shenyan era muito poderosa, ela não percebeu que Shenyan também estava lá dentro. Ela pensou que Ning Xian'er estava sozinha no quarto. Quando Ning Xian'er ouviu a voz, ela imediatamente entrou em pânico e respondeu apressadamente. Mestre, espere um momento. Eu irei depois de vestir minhas roupas. Capítulo 247. Depois de dizer isso, ela silenciosamente sugeriu que Shenyan se escondesse rapidamente e não ficasse sentado ali tolamente. Ao mesmo tempo, Xiao Qingji, que estava do lado de fora da porta, ficou um pouco confusa. Ela repreendeu. Jovem garota, qual parte do seu corpo não foi vista pelo mestre? Por que você tem que colocar roupas quando abre a porta? Ning Xian'er não sabia como responder à pergunta dela. Ela só conseguiu repetir, mestre, espere um pouco. Eu terminarei logo. Enquanto dizia isso, ela continuou olhando para Shenyan, dizendo para ele encontrar rapidamente um lugar para se esconder. Ela nem se atreveu a usar a técnica de transmissão de voz com medo de que Xiao Qingji, lá fora, capturasse a flutuação de energia espiritual. No entanto, diante de sua insistência, Shenyan disse calmamente, está tudo bem. Mesmo que sua mestra descubra, ela não dirá nada sobre nós. Ao ouvir que Shenyan realmente havia falado, o coração de Ning Xian'er deu um pulo. Então, ela revelou uma expressão trágica e pensou consigo mesma que estava tudo acabado. Seu mestre do lado de fora da porta deve ter ouvido agora mesmo. O diácono Shen e eu estaríamos em apuros. Do lado de fora da porta, Xiao Qingji ouviu a voz de Shenyan. Ela hesitou por um momento e finalmente estendeu a mão para abrir a porta. Ela deu um suspiro de alívio quando viu que as duas pessoas na cama estavam completamente vestidas. Felizmente, seu discípulo tolo não foi devorado por esse ladrão. Isso foi uma bênção disfarçada. Mestre. Ao ver Xiao Qingji abrir a porta de repente e entrar, o rosto de Ning Xian'er ficou pálido de medo e ela gaguejou. Em contraste, Shenyan, que estava ao lado, estava muito mais calmo. Ele olhou para Xiao Qingji, que havia entrado como um superior, e sorriu gentilmente. Senhor mestre da seita. Hein? Xiao Qingji reprimiu a raiva em seu coração e respondeu friamente. Ela já havia experimentado a força de Shenyan naquela noite e sabia que não poderia derrotar esse ladrão. Portanto, ela só podia escolher engolir sua raiva e orgulho agora para evitar ser implacavelmente humilhada por ele na frente de seu discípulo como naquela noite. Vendo quão calma Xiao Qingji estava, Ning Xian'er não pôde deixar de ficar um pouco atordoada. O que é isso? A mestra não ficou furiosa quando viu o diácono Shen no meu quarto? O sol nasceu do oeste? Espere um minuto. Quando o diácono Shen chegou, ele me disse que a razão pela qual ele pôde entrar na minha caverna foi porque o mestre o trouxe. Será que o diácono Shen realmente não estava mentindo para mim? Mas por que o mestre fez isso? Quanto mais Ning Xian'er pensava sobre isso, mais confusa ela ficava. Por um momento, ela se perguntou se estava sonhando. Foi somente quando as palavras de Xiao Qingji soaram novamente que ela teve que admitir que tudo isso era verdade. Xiao Qingji disse, Xian'er, o grande ancião acabou de me dizer que há algo importante para lidarmos. Vamos partir agora. Não deixe o grande ancião esperando. Ela só queria encontrar uma desculpa para separar as duas pessoas na cama, para que seu discípulo tolo não fosse enganado pelo ladrão. Shenyan sabia que ela estava procurando uma desculpa e não a deixou fazer o que queria. Em vez disso, ele recusou em nome de Ning Xian'er e disse, mestre da seita, ainda não terminei de massagear a donzela sagrada. Você pode discutir isso com o grande ancião por conta própria. Xiao Qingji ficou furiosa. No entanto, ela não tinha escolha. Ela não era tão capaz quanto Shenyan, então ela só podia escolher suportar. Depois de se acalmar, ela olhou para as duas pessoas na cama e fingiu estar calma. Nesse caso, não vou mais incomodar vocês dois. Com isso, ela usou a técnica de fuga da terra e deixou o quarto de Ning Xian'er, retornando para sua caverna. Ela não conseguia parar Shenyan, então só lhe restava escolher ficar fora de vista e fora de mente. Ning Xian'er ficou chocada. O mestre realmente foi embora assim mesmo? Ela não se importa comigo e com o diácono Shen? Ning Xian'er ficou completamente atordoada. Ela sentiu que era irreal. Durante o resto da massagem, ela continuou perguntando a Shenyan o que tinha acontecido e se ele sabia de alguma coisa. No entanto, Shenyan não respondeu às suas perguntas e continuou a evitá-las.
Sobre o que aconteceu naquela noite, ele definitivamente não poderia espalhar. Ele ainda tinha que manter isso para controlar Xiao Qingji. Mais de 1 hora depois, a massagem acabou. Shen Yan saiu do quarto sob o olhar relutante de Ning Xian'er. Era hora de ir para casa. Depois de sair da caverna de Ning Xian'er, Shen Yan sacou a espada Yin Yang com um pensamento e planejou voar de volta nela. No entanto, ele olhou para a caverna de Xiao Qingji e hesitou por um momento. No final, ele guardou a espada Yin Yang. Era raro para ele ter uma mestre de seita tão fria e nobre em um estrangulamento. Parecia um pouco desperdício não flertar com ela. Desperdiçar era um mau hábito. Ele tinha que evitá-lo o máximo possível. Com esse pensamento em mente, Shen se virou e caminhou em direção à caverna de Xiao Qingji. A caverna onde o mestre da seita morava era tão simples como sempre. À primeira vista, não havia basicamente nenhuma decoração. Ainda mantinha a aparência da caverna original. A personalidade de Xiao Qingji é similar à de uma concubina arrogante. Se eu puder aceitá-la como concubina, ela provavelmente pode se tornar uma boa irmã de Wu Xiun, como Shen Qingji e Gu Xiniui. Shen Yan pensou consigo mesmo enquanto se aprofundava. Em apenas um momento, ele chegou à parte mais profunda da caverna e viu Xiao Qingji bêbado em uma mesa de chá. Neste momento, Xiao Qingji não tinha mais a dignidade de uma mestra de seita. Ela havia se tornado uma mulher bêbada e desleixada. Sua discípula não a ouviu. Havia um grande número de espiões escondidos na seita. A seita Xuanyuan estava estacionada do lado de fora, e ela tinha sido pressionada na coxa de Shen Yan naquela noite e humilhada. Ultimamente, a série de eventos já a deixou sem fôlego. Ela só conseguia afogar suas mágoas no álcool. Capítulo 248. Até mesmo um cultivador do reino da alma nascente em estágio avançado pode ficar bêbado. Quão puro deve ser o vinho espiritual para fazer isso? Shen olhou para Xiao Qingji, que estava deitada na mesa de chá em transe, e então para a garrafa em sua mão. Ela ficou um pouco chocada. Ou seria porque ela não sabia o suficiente e pensou que não ficaria bêbada se seu cultivo fosse alto. De fato, como havia pessoas com alto cultivo neste mundo de cultivo, definitivamente haveria um vinho imortal forte de alto nível correspondente. O que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar? Saia daqui! Xiao Qingji olhou para cima e viu Shen Yan. Ela imediatamente levantou suas sobrancelhas finas e bonitas e xingou com raiva. Só havia ela e Shen Yan aqui. Ela não tinha medo de ser vista, então não havia nada com que se preocupar. Somado ao fato de que o álcool a encorajava, ela queria repreendê-lo ao ver seu rosto. Shen Yan também sorriu. Ele não a deixou ter um jeito mesmo depois de ver que ela estava bêbada. Ele disse indelicadamente, você é apenas uma oponente derrotada. Que direito você tem de não me receber? Xiao Qingji o ignorou. Ela pegou a garrafa e despejou na boca tomando 2 grandes goles. Talvez porque estivesse bêbada, ela não bebeu muito do vinho. Em vez disso, ele escorreu pelo canto da boca e escorreu pelo pescoço branco como a neve para dentro das roupas. Parecia muito sedutor e tentador. Shen Yan não pôde deixar de suspirar em seu coração. Este mestre da seita bêbado é realmente lascivo. Ele se acalmou um pouco e caminhou até o lado de Xiao Qingji para se sentar. Ele disse sem rodeios, gosto muito da sua discípula Santa Donzela. Tenho planos de aceitá-la como concubina. Bang! Xiao Qingji de repente quebrou a garrafa de vinho e virou a cabeça para encará-lo com raiva. Nem pense nisso, seu ladrão. Shen Yan deixou que ela o repreendesse como quisesse. De qualquer forma, ele só tinha vindo para entregar essa mensagem a ela. Agora que a mensagem tinha sido entregue, estava tudo bem. Como punição por me repreender, aceitarei esta garrafa de vinho. Depois de dizer isso casualmente, Shen Yan guardou uma garrafa fechada de vinho imortal na mesa em seu anel de armazenamento. Então, antes que Xiao Qingji pudesse reagir e xingá-lo, ele saiu rapidamente. Bem quando ele estava prestes a utilizar a técnica de fuga da terra para sair, uma voz animada soou do lado de fora da caverna. Mestre da seita, após meses de rastreamento, nosso departamento de forças das trevas finalmente encontrou a pessoa escondida por trás da maldição e apreendeu dela o tesouro supremo da seita Yin. Ao ouvir isso, Shen Yan imediatamente parou de pensar em lançar a técnica. Seu coração estava cheio de dúvidas. O tesouro da seita Yin não estava em minhas mãos? Poderia haver mais de um? Ou será que essas pessoas do Departamento das Forças das Trevas cometeram um erro? Por outro lado, quando Xiao Qingji ouviu as pessoas do Departamento das Forças das Trevas do lado de fora da caverna dizerem isso, ela imediatamente ficou muito sóbria. Ela olhou confusa para Shen Yan e perguntou, o tesouro da seita Yin não está em suas mãos? Eu tenho um tesouro da seita Yin em minha mão. Portanto, ou há mais de um tesouro da seita Yin, ou as pessoas do Departamento das Forças das Trevas sob você cometeram um erro. Shen disse calmamente. Xiao Qingji olhou em seus olhos e não encontrou nada em comum. Ele não parecia estar mentindo. Ela não estava muito em conflito sobre isso. Quanto à situação exata, ela saberia quando o pessoal do Departamento das Forças das Trevas chegasse para relatar. Depois de arrumar a mesa de chá suja e arrumar sua aparência, Xiao Qingji disse a Shen Yan de maneira embriagada. Você tem algum comprimido que possa me ajudar a ficar sóbrio? Me dê um. Seu tom de voz era habitualmente um pouco autoritário, vindo do mestre da seita. Shen Yan também queria ver o que estava acontecendo com o tesouro da seita em que os membros do Departamento das Forças das Trevas lá fora estavam falando. Então ele não discutiu muito com Xiao Qingji. Logo ele pegou uma pílula para ressaca e entregou a ela. Esta era uma pílula medicinal de nível 4. Um de seus efeitos era acalmar a mente e ajudar a dissipar os efeitos do álcool. Xiao Qingji pegou a pílula medicinal e a comeu sem pensar. Num piscar de olhos, ela, que estava originalmente corada e bêbada, acordou imediatamente. Seus lindos olhos estavam brilhantes. Depois de me sentir sóbrio o suficiente, com o pensamento, Xiao Qingji mobilizou seu poder espiritual para aumentar seu volume. Ela disse friamente para os poucos membros do Departamento das Forças das Trevas do lado de fora. Entrem todos vocês.
Ao mesmo tempo, Shen Yan, que estava ao lado, também sabia como se comportar. Ele recuou conscientemente para o lado para proteger a dignidade do mestre da seita diante de seus subordinados. Logo, os poucos membros do Departamento de Forças das Trevas do lado de fora escoltaram uma cultivadora com ferimentos por todo o corpo. Quando esses membros do Departamento das Forças das Trevas viram Shen Yan, eles olharam para o lado, imaginando por que ele estava na caverna do mestre da seita. Como membros do Departamento das Forças das Trevas, eles sabiam que Shen Yan havia traçado uma linha entre ele e a facção do mestre da seita porque ele havia se recusado a se tornar um ancião do salão de alquimia há algum tempo. O relacionamento deles havia caído abaixo do ponto de congelamento. No entanto, eles não estavam muito em conflito. Eles pressionaram diretamente a cultivadora na frente deles na frente de Xiao Qingji. Diácono Yan? Quando ela viu claramente o rosto da cultivadora, um traço de surpresa não pôde deixar de passar pelos olhos de Xiao Qingji. Esta cultivadora era diaconisa no Salão das 100 Ervas e pertencia ao seu acampamento. Vendo a confusão nos olhos de Xiao Qingji, a líder do Departamento de Forças das Trevas, uma cultivadora de espadas com cultivo de alma nascente de 6º nível, tomou a iniciativa de explicar. Mestre da seita, nós investigamos por muitos dias e descobrimos que a administradora Yan é a dona do tesouro da seita Yin. Além disso, ela escondeu seu cultivo e se disfarçou como uma cultivadora do núcleo dourado. Na verdade, ela é uma cultivadora da alma nascente em estágio intermediário. Um cultivador de alma nascente em estágio intermediário? Xiao Qingji ficou chocada com isso. Ela olhou para o diácono Yan e franziu a testa ligeiramente. Ela perguntou friamente, Diácono Yan, eles estão dizendo a verdade? O diácono Yan não respondeu. Ela nem sequer reagiu. Ela apenas olhou para frente com uma expressão opaca, seus olhos parecendo um pouco vazios. Havia algo errado com a condição dessa cultivadora. Parecia que havia um problema com sua alma. Shen Yan pensou consigo mesmo. Xiao Qingji também notou isso. No entanto, antes que ela pudesse investigar em detalhes, o líder do Departamento de Forças das Trevas tirou uma caixa de madeira antiga e respeitosamente entregou a ela com ambas as mãos. Mestre da seita, este é o tesouro da seita Yin que apreendemos dela. Por favor, dê uma olhada. A superfície da caixa de madeira era velha e cheia de vicissitudes. Havia um tênue ink emitido. À primeira vista, ele tinha as características de um tesouro da seita Yin. Xiao Qingji sugou a caixa de madeira para sua mão e a avaliou cuidadosamente. Logo, ela abriu a tampa com algumas dúvidas e curiosidade. Rachadura. Acompanhado por este som nítido, a caixa de madeira foi aberta. Entretanto, o que entrou nos olhos de Xiao Qingji não foi um tesouro supremo da seita Yin, mas uma névoa negra que correu em sua direção. Capítulo 249. Nada bom, foi um ataque furtivo. No momento em que a névoa negra apareceu, Xiao Qingji percebeu isso imediatamente. No entanto, a velocidade com que a névoa negra saiu foi muito rápida. Antes que ela pudesse reagir e desviar, estava tudo em seu rosto. Tosse, tosse, tosse. Outra coisa acompanhada da tosse. Xiao Qingji foi envenenada. Tóxico. Mesmo um cultivador do reino da alma nascente em estágio avançado não conseguiu resistir. Seu corpo delicado enrijeceu instantaneamente, como se ela estivesse prestes a ser petrificada no local. Diácono Shen, salve. Xiao Qingji pediu ajuda a Shen Yan, mas antes que ela pudesse terminar de falar, sua boca e língua congelaram e ela não conseguiu emitir nenhum som. Ao mesmo tempo, o ki espiritual em seu corpo foi selado e ela não conseguia mais mobilizá-lo. Este foi um ataque premeditado há muito tempo. Ele rapidamente subjugou Xiao Qingji com um golpe. Vocês dois apressem-se e saiam pela passagem secreta para trazer Xiao Qingji para o mestre da seita Cão antes que os anciões do núcleo na área externa reajam. Apresse-se. Vendo que Xiao Qingji havia perdido completamente a capacidade de resistir, o líder do Departamento de Forças das Trevas rapidamente comandou. Os dois seguiram suas ordens e colocaram Xiao Qingji em uma bolsa de armazenamento especial, querendo tirá-la secretamente da seita Céu e Terra. Ao mesmo tempo, o líder do Departamento das Forças das Trevas olhou para Shen Yan e zombou. Diácono Shen, eu não esperava que você estivesse tão calmo. Você não percebeu o que aconteceu? É verdade. Embora seu nível de alquimia seja extremamente alto, você é apenas um pequeno cultivador de estabelecimento de fundação no final do dia. Não é de se surpreender que você esteja assustado com a cena à sua frente. A última vez que você desenvolveu o antídoto, você arruinou o plano da nossa seita Xuanyuan. Eu sempre me lembrei disso no meu coração. Hoje, no ano que vem, será seu aniversário de morte. Assim que terminou de falar, o líder do Departamento de Forças das Trevas casualmente criou uma enorme bola de fogo e a lançou em Shen Yan. Bola de fogo era uma técnica básica de baixo nível. Entretanto, se isso fosse feito por um cultivador da alma nascente, seria mais do que suficiente para destruir um cultivador do estabelecimento da fundação. Estrondo. A bola de fogo atingiu o corpo de Shen Yan, engolindo-o instantaneamente. Os poucos membros das Forças das Trevas nem olharam para ele. Todos se viraram confiantemente e partiram, pensando em deixar esse lugar problemático rapidamente para que algo inesperado não acontecesse. Por que você está com tanta pressa de ir embora? Você não vai ficar um pouco? Ainda há vinho na mesa. A voz de Shen Yan de repente soou fraca. Alguns membros das Forças das Trevas ficaram chocados e se viraram para olhá-lo. Ao vê-lo parado em uma terra carbonizada, ileso, seus rostos estavam cheios de descrença. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O que é isso? Este diácono Shen era claramente apenas um cultivador do estabelecimento fundamental. Como ele sobreviveu a uma bola de fogo de um cultivador da alma nascente? Isso não foi um truque de mágica.
Shen Yan não gostou muito dos olhares chocados deles. No momento seguinte, ele tirou a espada Yin Yang de seu anel de armazenamento e usou a técnica de matança das sombras, para matá-los instantaneamente até que apenas uma pessoa restasse. Você, quem exatamente é você? O único membro sobrevivente do Departamento de Forças das Trevas perguntou horrorizado. Shen Yan não disse muito e cortou diretamente sua masculinidade com uma espada. Foi tão doloroso que ele bateu no chão e gritou. Ah! Esta espada continha uma grande quantidade de Ki espiritual que destruiu instantaneamente sua capacidade reprodutiva. Era impossível para ele se recuperar por conta própria. Talvez apenas um especialista no reino da formação da alma pudesse consertar seu corpo incompleto. Diga-me, quem é você? Qual é o seu motivo para sequestrar Xiao Qingji? Se você responder muito devagar ou mentir, eu farei você desejar estar morto corte por corte. A voz de Shen Yan era muito calma, mas estava cheia de frieza. O membro das Forças das Trevas que havia perdido sua masculinidade no chão sentiu um frio no coração. O membro do Departamento de Forças das Trevas suportou a dor intensa em seus pontos vitais e respondeu com uma expressão feroz. Somos espiões plantados pela seita Xuanyuan há mais de 500 anos. O objetivo de sequestrar Xiao Qingji era obter seu sangue para ativar um artefato mágico. No entanto, não sei que artefato mágico é. Talvez apenas o mestre da seita Cão saiba. Você tem mais alguma coisa a dizer? Por favor, poupe minha vida. Eu sei de muitos outros segredos. Sim, é realmente necessário poupar sua vida. Assim que terminou de falar, Shen Yan destruiu a raiz espiritual deste membro do Departamento de Forças das Trevas, arruinando o cultivo que ele havia acumulado após centenas de anos de cultivo amargo. Depois disso, ele foi verificar a condição de Xiao Qingji e descobriu que ela havia sido envenenada apenas por um veneno que endureceria seu corpo. Esse veneno pode ser problemático para os outros, mas para Shen Yan, que já havia alcançado o nível 5 em alquimia, ele foi facilmente neutralizado. Tosse. O veneno no corpo de Xiao Qingji foi removido, e seu corpo finalmente recuperou sua liberdade. No entanto, ela tossiu porque sua garganta estava coçando. Um momento depois, ela parou de tossir e olhou para os corpos no chão. Ela perguntou lentamente, você matou todos eles? Eu não matei todos eles. Eu deixei um especialmente vivo para você interrogar. Entretanto, a raiz espiritual dessa pessoa foi quebrada por mim e ela desmaiou de dor. Shen disse calmamente. Era como se matar vários cultivadores da alma nascente fosse como pisar em algumas formigas insignificantes em seus olhos. Xiao Qingji franziu os lábios e disse em um tom que não era mais tão frio como de costume. Vou me lembrar do favor de salvar minha vida hoje. Você salvou a vida de Xiao Qingji, fazendo com que a maior parte do ódio em seu coração desaparecesse instantaneamente. O ódio atual dela por você diminuiu para uma estrela. Puta merda, essa mulher é realmente uma cadela. Eu já salvei sua vida e você ainda me odeia? Eu acabei de humilhar você naquela noite. Há necessidade disso? Shen olhou para a notificação à sua frente e xingou em seu coração. Depois de se acalmar um pouco, ele disse a Xiao Qingji sem rodeios. Você não precisa se lembrar do favor de salvar minha vida. Assuma que você comprou essa vida de mim. Por favor, me pague 100.000 pedras espirituais de alto grau. Ele abriu a boca, pedindo um resgate enorme. Isso porque ele sentia que se Ning Xian'er, que era a donzela sagrada, já era tão rica, então Xiao Qingji, que era a mestra da seita, definitivamente seria ainda mais rica. Seria uma perda enorme se ele não pedisse mais. Pegue. Há 1.000 pedras espirituais de alto nível nesta bolsa de armazenamento. Vou quitar a dívida de salvar minha vida hoje. Xiao Qingji não desperdiçou seu fôlego. Ela pegou uma bolsa de armazenamento requintada e jogou para Shen Yan. O valor de uma pedra espiritual de alto grau era basicamente equivalente a 100 pedras espirituais de alto grau. Essas 1.000 pedras espirituais de alto grau eram equivalentes a 100.000 pedras espirituais de alto grau. Shen Yan pegou a bolsa de armazenamento e a abriu. Ele usou sua consciência divina para contá-la. Após confirmar que não havia erros, ele a colocou em seu anel de armazenamento. Antes de sair, ele fez outro pedido a Xiao Qingji. Lembre-se de me contar as informações que você obteve desse espião no chão. Caso contrário, você não poderá anular essa graça salvadora. Depois de dizer isso, ele usou a técnica de fuga da terra e deixou a caverna, não dando a Xiao Qingji a chance de recusar. Capítulo 250. Na caverna estável. Shen Yan pousou em frente à caverna de habitação com sua espada, e uma notificação sobre Xiao Qingji apareceu na sua frente. Xiao Qingji está muito insatisfeita com você e sente que você é muito desrespeitoso com ela. O ódio atual dela por você aumentou para 2 estrelas. Essa vadia. Os cantos da boca de Shen Yan se contraíram enquanto ele xingava. Coincidentemente, sua filha mais velha, Shen Yuejian, passou e ouviu sua bronca. Ela não pôde deixar de perguntar curiosamente. Pai, quem você está repreendendo? Papai não repreendeu ninguém. Você ouviu errado. Shen Yan sorriu e deu um tapinha na cabeça da filha mais velha. Então, ele caminhou em direção ao quarto de Uixiun. A personalidade dessa concubina arrogante era um pouco parecida com a de Xiao Qingji. Ele queria entrar e dar uma lição nessa concubina arrogante. Ranger, Shen Yan empurrou a porta do quarto de Uixiun. Neste momento, Uixiun estava trocando de roupa. Ao vê-la entrar sem bater, ela não conseguiu evitar revirar os olhos para ele. Por que você não bateu quando entrou? Eu sou seu marido. Por que preciso bater na porta quando entro no seu quarto? Shen Yan ficou sem palavras. Uixiun estava apenas falando e não achou importante bater. Não troque de roupa. Troque de roupa para o vestido de corte que comprei para você alguns dias atrás. Vamos brincar de interpretação de papéis. Shen Yan solicitou.
Wei Xiong revirou os olhos para ele de forma encantadora e disse com raiva, você quer que eu faça encenação com você sem motivo? Você não é irritante? Embora ela tenha dito isso, ela ainda seguiu obedientemente as instruções de Shen Yan e trocou de roupa para um digno vestido branco da corte. Seu temperamento aumentou instantaneamente. Quem você quer que eu interprete? É a Santa Donzela? Wei Xiong perguntou casualmente enquanto avaliava seu reflexo no espelho. Para sua surpresa, ela percebeu que era bastante adequada para usar um vestido de corte. Ela parecia muito imponente, como a imperatriz de um país no mundo mortal. Shen Yan também sentiu isso quando viu. Seu tom estava cheio de luxúria quando ele disse, desempenhe o papel do mestre da seita Céu-Terra, Xiao Qingji. Ao ouvir isso, Wei Xiong franziu a testa. Ela se virou para olhar para Shen Yan e disse com uma expressão muito insatisfeita, não é o suficiente que você goste da donzela sagrada? Por que você quer o mestre da seita também? Posso lhe garantir que só tive uma queda por elas duas na seita Céu-Terra. Não haverá mais nenhuma. Para deixar sua concubina arrogante brincar com Xiao Qingji de acordo com seus desejos, ele só podia tentar o seu melhor para agradar sua concubina arrogante e cuidar de suas emoções. Wei Xiong ergueu suas sobrancelhas finas e disse, HMPH, pelo menos você é sensata. Tudo bem, pare de falar. Apresse-se e haja como mestre da seita Xiao Qingji. Não posso mais esperar. Shen Yan insistiu enquanto tirava as roupas. Wei Xiong disse com raiva, se você quer fazer uma dramatização, faça. Eu nem vi muito mestre da seita. Como eu vou fazer isso? Shen Yan ficou atordoado por um momento e percebeu que havia se esquecido completamente disso. Felizmente sua habilidade de se expressar era extraordinária. Ele descreveu isso para os Xiong verbalmente e contou a ela em detalhes que tipo de mulher Xiao Qingji era. Por exemplo, as palavras e ações habituais de Xiao Qingji, sua expressão e ações, bem como sua atitude em relação a ele, o diácono do salão de alquimia. Todos os tipos de atributos foram explicados a Wei Xiong em detalhes. Wei Xiong assimilou um pouco e soube como agir como Xiao Qingji. No entanto, ela não tinha pressa em se disfarçar. Em vez disso, ela disse a Shen Yan, eu posso atuar, mas você tem que me pagar o cachê correspondente. Não pense em me pedir para fazer isso de graça. Ela já havia percebido há muito tempo a luxúria daquele marido e sabia que ele cobiçava o mestre da seita e a Santa Donzela. A razão pela qual ela expressou sua insatisfação com ele agora foi porque ela poderia fazer um pedido a ele agora. Shen disse, o que você quer? Apenas diga. Eu lhe darei o que eu puder. Eu quero uma espada voadora de nível 3. Wei Xiong tinha um apetite enorme. Ela estava apenas no reino do estabelecimento da fundação, mas queria um artefato mágico de nível 3 no mesmo nível do reino do núcleo dourado. Quando Shen ouviu isso foi uma coincidência. Desde que ele tinha a espada Yin Yang, ele não tinha utilidade para sua primeira espada voadora. Ele poderia dá-la para sua concubina arrogante. Com esse pensamento ele o tirou do seu anel de armazenamento e o entregou ao Xiong. Esta espada é uma espada voadora de nível 3 de alto nível. Ela pode satisfazer todos os seus requisitos. Você está me dando sua espada? Wei Xiong ficou um pouco atordoada. Sua intenção original era pedir a Shen Yan para comprar uma espada voadora de nível 3, mas ela não esperava que ele lhe desse a espada que ele mesmo usou. Shen Yan percebeu que ela estava preocupada. Ele sorriu e disse, pegue. Eu já tenho uma espada nova. Não preciso disso. Wei Xiong pegou a espada e a avaliou com carinho. Quando você trocou sua espada? Enquanto falava, ela colocou a espada voadora em sua mão na bolsa de armazenamento e disse, mostre-me sua nova espada. Shen Yan pegou a espada Yin Yang e mostrou a ela. Wei Xiong avaliou a espada Yin Yang com curiosidade e estendeu seu dedo indicador para tocar a lâmina. Num instante, uma intenção de espada de gelar os ossos surgiu em seu corpo através de seu dedo indicador, fazendo-a tremer incontrolavelmente. Wei Xiong tocou seu dedo indicador frio e disse, esta espada é assustadora. Sinto-me desconfortável olhando para ela. Guarde-a. Shen Yan sorriu e colocou a espada Yin Yang de volta em seu anel de armazenamento. No período seguinte, o marido e a esposa foram muito amorosos. Essa concubina arrogante estava ficando cada vez mais sensata. Agora, ela ficava muito mais confortável quando ele estava apaixonado por ela. O tempo foi realmente o melhor lubrificante. Alguns dias depois, em uma manhã ligeiramente úmida, Shen Yan sentou-se de pernas cruzadas na cama e cultivou. Ele ouviu suas esposas nos outros quartos reclamando que o retorno recente era realmente irritante. Elas estavam molhadas em todos os lugares. Capítulo 251. Enquanto ele ouvia, os cantos de sua boca se contraíam levemente. Então, ele entrou nos quartos de suas 5 esposas, uma após a outra, e usou fogo alquímico para desidratar seus quartos. O efeito não foi ruim. Ele rapidamente secou os quartos de suas esposas, num piscar de olhos. Mais alguns dias se passaram. Nesta manhã, Shen disse às suas esposas que iria procurar a Santa Donzela e voou para o Palácio do Céu e da Terra bem cedo. Desta vez, ele veio encontrar Ning Xian'er para um encontro. Ele não tirou vantagem do pequeno tesouro dela. Ele queria apenas ter um encontro com ela para aumentar seu relacionamento. Durante o encontro, eles não fizeram muita coisa. No máximo, conversaram, fizeram massagens e tiraram vantagem um do outro. Quanto a intimidades, não existia. Ele nem tocou na boca dela. Shen Yan também estava deprimido. Essa Ning Xian'er claramente parecia que daria de graça para ele. Porque ela era a única que ele não conseguiu comer no final. Era um caso clássico de querer se apaixonar, mas ter medo das consequências, certo? Depois de sair da caverna de Ning Xian'er,
Shen Yan pensou que já que estava ali, ele se virou e entrou na caverna de Xiao Qingji ao lado. Neste momento, Xiao Qingji estava tomando banho em um banho de flores em seu quarto. Seu corpo inteiro estava encharcado em um balde de madeira, revelando apenas seu pescoço branco como a neve e seu cabelo preto alto e enrolado de frente para a porta. A porta estava aberta. Afinal, ela era uma mulher linda que vivia sozinha. Não havia necessidade de fechar a porta de casa sozinha. Além disso, como mestra da seita, ninguém entraria sem permissão, exceto sua discípula Ning Xian'er. E agora Shen Yan havia entrado sem permissão. O que você está fazendo aqui? Sentindo a chegada de Shen Yan, Xiao Qingji perguntou friamente. Shen Yan se inclinou contra a porta e seu olhar pousou em seu pescoço justo e delicado. Seus olhos estavam cheios de admiração quando ele disse calmamente. Você interrogou o espião que deixei vivo para você da última vez? Sim, eu tenho. A voz de Xiao Qingji estava tão solene como sempre. No entanto, do outro lado que Shen Yan não conseguia ver, seu rosto digno e respeitável estava coberto por uma camada de rubor tímido. Embora ela fosse uma cultivadora de alma nascente em estágio avançado, que viveu por quase 1000 anos, ela se concentrou no cultivo por centenas de anos e nunca teve sentimentos românticos por ninguém. Na verdade, ela nunca tinha sequer dado as mãos antes. Agora, ela estava tomando banho nua no balde de madeira, e Shen Yan estava olhando para ela por trás. Isso a fez se sentir especialmente envergonhada, como se tivesse sido vista nua. Quando Shen Yan ouviu dizer sim, eu tenho, ele imediatamente franziu a testa e disse. O que você quer dizer? Você não disse que me contaria a informação depois da sessão de interrogatório? Eu não tenho seu talismã de transmissão de voz. Como posso lhe contar? Se você quer saber, não vem e pergunta a si mesmo? Xiao Qingji encontrou uma razão muito boa para si mesma. Shen Yan retrucou. Você não virá à minha caverna para me contar? Xiao Qingji zombou e retrucou em um tom alto e poderoso, eu sou o mestre de uma seita. O que você está pensando quando eu me reporto à caverna de morada de um diácono como você? Vendo quão pretensiosa Xiao Qingji era, Shen Yan ficou instantaneamente infeliz. Ele entrou direto na sala e parou na frente de Xiao Qingji. Ele levantou a perna direita e pisou na borda do balde de madeira. Ele olhou para ela com um leve sorriso e disse ameaçadoramente. Eu digo, mestre da seita, com sua força, você não consegue nem resistir a um único movimento meu. Onde você tem cara de se dar ares comigo? Xiao Qingji sorriu com desdém novamente e virou a cabeça para o lado para evitar olhar para ele. Shen Yan não a satisfez. Ele pisou no balde de madeira e exerceu um pouco de força. Um lado do balde de madeira foi levantado do chão. O barril inteiro estava inclinado a 45 graus, derramando muita água morna com pétalas. Xiao Qingji, que estava no balde, também deslizou até a parede do balde e se inclinou para trás, revelando sua pele branca como a neve. Senhor mestre da seita, eu lhe darei 3 respirações para se preparar para relatar o conteúdo do interrogatório. Se você continuar a se dar ares para mim, eu vou chutar o balde de madeira e te jogar no chão. Xiao Qingji franziu os lábios e olhou para Shen Yan com raiva. No entanto, ela apenas ousou ficar com raiva, mas não ousou dizer nada. No final, ela decidiu se submeter e relatar obedientemente o conteúdo do interrogatório a Shen Yan. Havia muito conteúdo. Só a narração levou mais de 1 hora. Somado às perguntas de Shen Yan no meio do caminho, todo o processo durou mais de 2 horas. Nessas 2 horas, Shen Yan aprendeu muito. A diaconisa que Xiao Qingji interrogou era uma remanescente da seita demoníaca, a seita Yin, que uma vez foi destruída pela seita Céu Terra. Ela era a filha mais velha do mestre da seita Yin. Esta diaconisa estava escondida na seita Céu e Terra para encontrar o tesouro perdido da seita Yin, que era o livro das maldições nas mãos de Shen Yan. Entretanto, antes que ela pudesse encontrar o livro das maldições, ela foi descoberta por alguns membros disfarçados da seita Xuanyuan e foi usada como isca para emboscar Xiao Qingji. Para sobreviver, essa diaconisa revelou muitos segredos chocantes que ninguém sabia. Um dos segredos era a origem do portão Yin. Mais de 1000 anos atrás, havia apenas 2 seitas demoníacas na região do Mar da Montanha. Elas eram a seita do Lótus Branco e a seita da União Alegre. Como uma das 3 grandes seitas da seita demoníaca na região do Mar da Montanha, a seita Yin apareceu de repente muito mais tarde. Foi criada por um cultivador do reino da alma nascente em estágio avançado. Este cultivador de alma nascente em estágio avançado veio de um lugar extremamente assustador, o domínio Yin. Quão assustador era o domínio Yin? O mestre da seita Yin, cujo cultivo havia alcançado o estágio avançado do reino da alma nascente no passado, era apenas um discípulo comum da seita externa no domínio Yin. Naquela época, o mestre da seita Yin tinha aceitado apenas uma missão de seita no domínio Yin. Foi por isso que ele veio para a região do Mar da Montanha para estabelecer uma seita demoníaca como a seita Yin. A missão da seita que ele aceitou foi encontrar um lugar com seres vivos abundantes e construir uma seita com as características do domínio Yin para expandi-la e fortalecê-la. Ao mesmo tempo, ele teve que coletar todo tipo de informação sobre o território para entender do que ele era feito. Então, ele enviaria todas as informações que havia coletado de volta ao domínio Yin e esperaria que as pessoas de lá as avaliassem. Após a avaliação ser concluída, o domínio Yin enviaria um cultivador que estivesse um reino acima dos cultivadores de pico desta área para governar esta área. Uma das funções do livro das maldições era contatar as pessoas no domínio Yin. Foi por isso que aquela diaconisa não hesitou em arriscar sua vida para se infiltrar na seita Céu e Terra a fim de recuperar o livro das maldições e contatar as pessoas do domínio Yin. Diácono Shen, o que exatamente é esse tesouro da seita Yin? Você pode tirá-lo para eu dar uma olhada? Xiao Qingji estava muito curiosa sobre o tesouro supremo da seita Yin. Ela estava tão curiosa que não conseguia dormir à noite. Mas como Shen Yan poderia mostrar isso a ela?
O livro das maldições era um tesouro espiritual, um dos seus trunfos. Ele não contaria a ninguém, exceto as suas esposas e filhas. Até mesmo suas esposas e filhas tiveram que pensar cuidadosamente antes de perguntar a ele. Embora fosse impossível para ele mostrar isso para Xiao Qingji, isso não impediu Shen de provocá-la. Shen sorriu e perguntou, você realmente quer ver isso tanto assim? Sim. Xiao Qingji não escondeu seus pensamentos. O olhar de Shen pousou em seu corpo requintado banhado em água morna. Ele disse lascivamente, eu também quero admirar seu corpo nu. Você está disposto a me mostrar? Você é sem vergonha. Xiao Qingji tremeu de raiva e ondulações se espalharam no balde. Shen também sorriu e disse, você quer ver meu tesouro da seita Yin, assim como eu quero ver seu corpo nu. Você acha que eu vou te mostrar? Xiao Qingji estava tão brava que seu peito subia e descia. Desde que ela se tornou a mestra da seita Céu e Terra, ninguém ousou ser tão desrespeitoso com ela. Mas agora Shen a contradizia a todo momento, fazendo-a querer morrer. Lorde mestre da seita, estou indo embora. Continue o banho. Shen estendeu a mão e beliscou o lindo rosto de Xiao Qingji. Ele sorriu e deixou sua caverna de morada. Xiao Qingji ficou tão furiosa que perdeu instantaneamente o controle de seu ki espiritual e quebrou o balde de madeira. Ela xingou diretamente. Pervertido, mais cedo ou mais tarde eu vou te dar uma lição. Depois de se acalmar por um momento, ela mergulhou em pensamentos profundos. Ela era uma típica mulher independente e poderosa e não aceitava ser pressionada por um homem. Ela estava pensando no que deveria fazer para se livrar da opressão de Shen Yan. Em termos de força, havia uma enorme disparidade. Ela sentiu que o grande ancião poderia não ser páreo para Shen Yan. Em termos de esquemas, isso era inútil sob a supressão da força absoluta. Depois de pensar seriamente sobre isso, Xiao Qingji não pôde deixar de perceber em desespero que não conseguiria escapar da opressão de Shen em tudo. Seu futuro estava destinado a ser sombrio. Capítulo 252. O tempo voou. Num piscar de olhos, quase 2 meses se passaram. Durante esse período, Shen alcançou com sucesso o 3º nível aperfeiçoado da formação da alma por meio da recompensa do sistema de suas filhas e seu trabalho duro no refino de pedras espirituais. Ele estava a apenas um passo do estágio intermediário do reino da formação da alma. Aquela noite, Shen chamou Shen Qingji e Gu Xiniu para o quarto para verificar o sexo do feto em seus estômagos. Sem saber, as duas lindas esposas estavam grávidas há alguns meses. Seus abdômenes não estavam mais tão planos quanto antes, e ambas estavam curvadas até certo ponto. Seus corpos inteiros emitiam um brilho maternal benevolente. Marido, é menino ou menina? Vendo que Shen havia terminado de sondar com sua consciência divina, Gu Xiniu perguntou ansiosamente. Nesta casa, somente Shen poderia usar sua consciência divina para investigar o feto. Quanto aos outros, porque sua consciência divina não era forte o suficiente ou eles não eram proficientes em usá-la. Eles não ousaram usar sua consciência divina para investigar o feto. Eles estavam com medo de perturbar o feto e causar danos desconhecidos a ele. Shen acariciou gentilmente o abdômen da concubina gelada e disse com um leve sorriso, é uma garota. Ela é muito vigorosa. Ela deve ser outro gênio. Meninas são boas. Quando crescerem, elas definitivamente serão tão charmosas quanto Yu Ye, Shen Qingji disse com um sorriso. Gu Xiniu esperava que fosse um menino, mas ter uma menina também é muito bom. Ela olhou para seu abdômen com amor e disse gentilmente para a criança em seu ventre. Pequena Yunyun, você tem que crescer silenciosamente no meu estômago. Depois que você nascer, eu vou fazer muita comida deliciosa para você. Ela deu à sua filha um nome de entre todos os seres vivos. Não havia muito significado nisso. O principal era que era agradável aos ouvidos e soava fácil de chamar. Marido, o meu é menino ou menina? Shen Qingji perguntou com ainda mais expectativa do que Gu Xiniu. Shen não respondeu diretamente. Em vez disso, ele sorriu e perguntou, Qingji, você quer um menino ou uma menina? Estou bem com menino ou menina, Shen Qingji acrescentou. Mas se eu tivesse que escolher, eu preferiria que fosse uma menina. Uma menina não é tão safada. Ela pode se tornar a pequena que o marido e eu adoramos. Além disso, eu posso vesti-la lindamente. Shen estalou os dedos e disse, parabéns, você está grávida de uma menina. Sabendo que estava grávida de uma menina, o rosto de Shen Qingji instantaneamente se encheu de um sorriso. Gu Xiniu perguntou, Irmã Shen, agora que sabemos que você está grávida de uma menina, o nome da criança foi confirmado como Shen Roshui? Sim, Shen Roshui. Shen Qingji sorriu e assentiu. Esse era um nome que ela tinha pensado para seu filho há muito tempo. Se ela estivesse grávida de um menino, ela o chamaria de Shen Jian. Ela esperava que ele pudesse viajar pelo mundo com sua espada e punir o mal ao longo do caminho. Seria ótimo se ela estivesse grávida de uma menina agora. Ela poderia ficar em casa e ser mimada e mimada. Ela não suportaria deixá-la sair e lutar. Não seria bom se ela fosse bonita demais e atraísse infortúnio. Shen Qingji sentiu que já que ela e o marido eram tão extraordinariamente lindos, a filha que eles deram à luz deveria ser extremamente bonita e facilmente cobiçada pelos homens. Pequena Roshui, cresça rápido. Quando você nascer, eu farei muita comida deliciosa para você. Gu Xiniu se aproximou do estômago de Shen Qingji e disse gentilmente. Shen olhou para a cena à sua frente e se sentiu extremamente satisfeito. Alguns anos atrás, ele ainda era um homem solteiro que estava solteiro há mais de 30 anos. Agora, ele já havia se tornado marido de 5 lindas esposas e tinha 5 filhas. Sua vida poderia ser considerada extremamente feliz. Na verdade, não demoraria muito para que ele tivesse mais 2 esposas. Elas eram Ningxian e Xiao Qingji. Ele ansiava pelo mestre da seita e pela santa donzela da seita Céu e Terra há muito tempo. Agora que ele estava se dando bem com elas, ele estava desenvolvendo uma boa impressão sobre elas.
Se nada desse errado, ele deveria ser capaz de derrubar essas duas fadas. A única incerteza era quanto tempo levaria para derrubá-lo. Fora da seita Céu-Terra. Na caverna pública. Além do 9º ancião que ficou furioso, os 9 anciões restantes da seita Céu-Terra estavam todos reunidos. Eles eram o mestre da seita Xiao Qingji e os outros 8 anciões do núcleo. Os 9 primeiro discutiram a situação dos espiões na seita Céu e Terra antes de mudarem o assunto para a seita Xuanyuan, lá fora. O foco estava em como a seita Céu e Terra lidaria com o especialista em formação de almas da seita Xuanyuan após o início da batalha. Depois de alguma discussão, os 9 finalmente chegaram a um consenso. Foi muito arriscado. Isto é, o grande ancião traria o 2º e o 3º ancião, cujo cultivo havia alcançado o 9º nível do reino da alma nascente, para atacar a seita Xuanyuan que estava estacionada do lado de fora. Ele atrairia o especialista em formação de alma, Cão Jian, e lutaria com ele para testar sua força. Se o outro grupo fosse tão forte que fosse difícil derrotá-lo, ele fugiria de volta para a seita Céu e Terra e pensaria em outra maneira. Se a força do outro lado fosse média e ele pudesse confiar em números para lidar com ele, ele iniciaria diretamente uma guerra total para atacar a seita Xuanyuan e anexá-la após derrotá-la. A reunião de hoje terminará aqui. Todos, voltem e se preparem bem. Em alguns dias executaremos nosso plano para testar a força de Cão Jian. Qingji, fique um pouco. Tenho algo para falar com você. Os outros podem ir embora. O grande ancião encarregado de presidir a reunião disse. Quando os outros 7 anciões do núcleo ouviram isso, eles instintivamente olharam para Xiao Qingji, sem saber por que o grande ancião havia pedido que ela ficasse. Embora todos estivessem muito confusos, ninguém estava muito em conflito. Logo, eles deixaram a caverna um após o outro. Capítulo 253. Num piscar de olhos, apenas o grande ancião e Xiao Qingji permaneceram na enorme caverna pública. Qingji, o que há de errado com você hoje? Por que você parece tão distraída? O grande ancião perguntou a Xiao Qingji com preocupação. Xiao Qingji disse indiferentemente, nada demais. Só me sinto um pouco pressionado pelo fato de haver espiões escondidos lá dentro e a seita Xuanyuan estar bloqueando a porta do lado de fora. Ocasionalmente, eu caio em pensamentos profundos e me distraio. Ela mentiu. A razão pela qual ela estava tão distraída era puramente por causa de Shen Yan. No entanto, esse assunto não pôde ser espalhado para fora. Ela estava com medo de que se a notícia vazasse, Shen Yan acertaria as contas com ela. Ele a espancaria em público, fazendo com que ela perdesse toda a sua dignidade de mestra de seita e reputação na seita Céu-Terra. Não coloque muita pressão sobre si mesmo. O que deve passar, passará rápido. O grande ancião não lhe deu muito conforto. Ele apenas disse isso com indiferença e estava prestes a sair. Xiao Qingji hesitou por um momento. No final, ela não conseguiu evitar dizer. Grande ancião, tenho uma pergunta para você. Pode ser um pouco particular. Que pergunta? O grande ancião parou e virou-se curiosamente. Xiao Qingji não perdeu tempo e perguntou diretamente. Se eu lutar com o grande ancião, ele poderá me controlar instantaneamente sem me machucar? Depois de dizer isso, ela acrescentou a tempo. Grande ancião, você não precisa se preocupar com minha dignidade. Eu só quero saber a resposta. Essa resposta é muito importante para mim. Não. Após ouvir sua pergunta, o grande ancião respondeu sem hesitação. Você está no 8º nível aperfeiçoado do reino da alma nascente. Embora meu cultivo seja um reino mais alto que o seu, é obviamente impossível controlá-lo sem quaisquer ferimentos em um instante. Se eu não me importar com sua vida, posso acabar com você em 10 minutos. Depois de ouvir tal resposta, a expressão de Xiao Qingji não mudou na superfície, mas ela se sentiu extremamente desesperada em seu coração. Acabou. Se o grande ancião estivesse dizendo a verdade, então a força de Shen Yan excedia em muito a do grande ancião. Em outras palavras, estou destinado a ser reprimido por aquele ladrão pelo resto da minha vida. Quanto mais Xiao Qingji pensava nisso, mais desespero ela sentia. Alguns dias depois, Shen Yan tinha acabado de fazer amor cuidadosamente com Gu Xinhui, que estava grávida de vários meses, quando uma notificação apareceu de repente na frente dele. Consciência nível avançado 5? Este era o nível avançado 5. Nada mal, nada mal. Shen Yan sentiu-se gratificado. Entretanto, a maior ajuda para sua consciência divina avançar do nível intermediário 5 para o nível avançado 5 não foi se divertir com Gu Xinhui, mas a recompensa do sistema que ele obteve de sua terceira filha, Shen Jiuli. Nos últimos meses, Gu Xinhui estava nos primeiros estágios da gravidez e não conseguia fazer intimidades. A razão pela qual a consciência divina de Shen Yan pôde melhorar tão rapidamente foi porque sua terceira filha, Shen Jiuli, havia aprendido a percepção da consciência divina há algum tempo e lhe dera muitos pontos de experiência de consciência divina. Eu me pergunto quão grande pode ser a área de cobertura de uma consciência divina avançada de nível 5. Com esse pensamento em mente, Shen Yan espalhou sua consciência divina e percebeu que ela poderia cobrir toda a seita Céu-Terra. Ele podia ver tudo na seita. Além disso, os artefatos que poderiam bloquear sua consciência divina no passado não eram mais úteis. Eles não podiam bloquear sua consciência divina. No passado, alguns dos artefatos no corpo de Xiao Qingji ainda bloqueavam sua consciência divina, mas agora ele podia ignorar os artefatos dela e espiá-la sem pressão. No entanto, Shen Yan não deu muita atenção. Embora fosse lascivo, ele não faria uma coisa tão miserável e suja. Se ele realmente quisesse ver, ele poderia simplesmente invadir à força a caverna de Xiao Qingji. Se ele quisesse ver, ele tinha que ver abertamente. Ele saiu do quarto de Gu Xinhui. Shen Yan foi para o quarto de Jiu Ji. Mãe, eu quero beber leite.
Assim que entrou na sala, Shen ouviu sua terceira filha falar com Jiuji com uma voz infantil. Neste momento, sua terceira filha, Shen Jiuli, não era mais a garotinha que era quando nasceu. Ela já tinha crescido até quase atingir a cintura. As 9 caudas peludas atrás dele estavam muito mais longas do que antes e pareciam ainda mais fofas. No entanto, mesmo que ela já fosse tão grande, ela ainda tinha que deitar nos braços da mãe e beber leite como um bebê. Além disso, ela tinha que comê-lo toda manhã, tarde e noite. Era muito inacreditável. Os demônios raposas eram realmente especiais. Shenyan pensou consigo mesmo. Marido. Ao ver Shenyan entrar, Jiuji abaixou suas roupas e alimentou sua filha. Ela olhou para Shenyan com um sorriso doce e gritou. Shenyan caminhou até o lado de Jiuji e sentou-se. Ele naturalmente a beijou na bochecha. Depois disso, como de costume, ele brincou com sua terceira filha, que estava deitada nos braços de Jiuji e bebendo leite. Ele muito descaradamente estendeu o dedo e gentilmente cutucou seu rostinho, fazendo-a vomitar muito leite. Marido, pare de cutucar. O leite que a pequena Julie cuspiu está quase todo em mim. Jiuji olhou para Shenyan com ressentimento. Ela realmente não conseguia entender por que o marido gostava de fazer coisas tão infantis quando ele já era tão velho. Era isso que costumavam dizer sobre um homem que era adolescente até a morte? Quase 2 horas depois, sua terceira filha finalmente estava cheia. Ela se aninhou nos braços de Jiuji com uma expressão satisfeita e adormeceu docemente. Jiuji gentilmente a colocou ao lado da cama e instalou um pequeno conjunto de dispositivos à prova de som ao redor dela para evitar que ela acordasse enquanto interagisse com o marido. Marido, é tudo culpa sua. Rapidamente me dê um talismã de limpeza para limpar isso. Jiuji disse a Shen em tom de reprovação. Shenyan puxou-a para seus braços e beijou seu rosto puro e luxurioso algumas vezes. Então seus olhos estavam cheios de luxúria quando ele disse, não importa. Nós limparemos juntos depois que terminarmos. Contanto que você não se importe. Assim que ele terminou de falar, as roupas de Jiuji se espalharam pelo chão. O marido e a esposa mal podiam esperar para ficarem íntimos. Mais de 2 horas depois. Vitalidade mais 5, espírito mais 5, aptidão espiritual de raiz do tipo água mais 5 o vezes 3. Shen olhou para a notificação e tirou 2 talismãs de limpeza para ele e Jiuji usarem. Então, ele pegou as roupas ao lado e as vestiu. Jiuji disse-lhe coquete, marido, você pode me ajudar a vestir minhas roupas? Ok. Shen sorriu e concordou prontamente. Depois de dizer isso, ele a ajudou a vestir as roupas que estavam espalhadas por todo o chão. Assim que ela terminou de se vestir, sua terceira filha acordou no painel à prova de som ao lado com uma cara de sono. Pequena Jiuli, você está acordada? Jiuji removeu o painel à prova de som e abraçou sua filha afetuosamente. Shen Jiuli bocejou e disse sonolenta, mãe, quero brincar com minhas irmãs. Vá, não toque por muito tempo. Quando terminar de tocar, lembre-se de praticar sua percepção de consciência divina. Jiuji lembrou. Shen Jiuli disse com uma voz infantil, tudo bem, eu entendo, mãe. Com isso ela deixou os braços da mãe e saiu da cama para brincar com as irmãs. Depois de ver sua filha partir, Jiuji se levantou e sentou no colo de Shenyan. Ela levantou sua mão esbelta e a envolveu em volta do pescoço dele. Ela disse com uma expressão cansada, marido, é tudo culpa sua. Você claramente sabe que estou fraca depois de me alimentar, mas você demorou tanto agora, me deixando extremamente cansada. Como compensação, você tem que me abraçar para dormir mais tarde e me deixar recuperar minha energia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou dormir com você. Não use o feitiço da hora de dormir comigo. Não se preocupe, o caráter do seu marido não é tão ruim assim. Depois de dizer isso, Shenyan deitou-se com Jiuji nos braços e dormiu com ela. Coincidentemente, ele não dormia há 1 ou 2 meses. Agora, ele podia tirar um cochilo e fechar os olhos para descansar. No entanto, depois de fechar os olhos, ele só os abriria 4 horas depois. Não tinha o que fazer. O corpo delicado de Jiuji era realmente muito macio. Era muito confortável abraçá-la e dormir. Era fácil cair em um sono profundo. Sua filha, Shen Jiuli, elevou com sucesso a força de sua consciência divina ao nível iniciante da classe 1. Você obteve 99 anos de experiência em treinamento de consciência divina. Nome, Shenyan. Força da consciência divina, nível iniciante 6? Ele conseguiu superar? Shenyan ficou atordoado por um momento antes de se sentir animado. A terceira filha dele foi realmente incrível. Ela claramente tinha acabado de aprender a usar a consciência divina há pouco tempo. Em menos de um mês, sua habilidade de consciência divina tinha rompido para o estágio inicial nível 1. Que gênio merecido! Depois de se acalmar, Shenyan imediatamente espalhou sua consciência divina com o pensamento de ver o quanto a área coberta aumentaria. Sua consciência divina se espalhou por todo o caminho. Cobriu uma área da área inicial da caverna de habitação do diácono até a seita Céu-Terra. No final, até mesmo a seita Xuanyuan estacionada do lado de fora foi coberta. A área era muito grande. O que eles estão fazendo? Será que eles querem atacar furtivamente a seita Xuanyuan? Shenyan espalhou sua consciência divina e sentiu que o grande ancião da seita Céu e Terra estava se esgueirando em direção à seita Xuanyuan com o segundo e o terceiro ancião que haviam ocultado suas auras. Capítulo 254. Acima do acampamento da seita Xuanyuan. 10.000 metros no céu. O grande ancião no pico do 9º nível do Reino da Alma Nascente, o segundo e o terceiro anciões do 9º nível do Reino da Alma Nascente estavam todos escondendo suas auras e flutuando no céu. Os 3 apenas se entreolharam. No momento seguinte, eles levantaram as mãos em uníssono e rapidamente mobilizaram o ki espiritual em seus corpos para se reunir em suas palmas.
Então, eles voaram em 3 direções diferentes em alta velocidade. Eles usaram suas mãos que estavam cheias de ki espiritual para desenhar no céu. Eles estavam todos desenhando runas obscuras e misteriosas. Em apenas um momento, todas as runas foram desenhadas. Imediatamente depois, runas se iluminaram na área que haviam desenhado, formando um enorme círculo de luz que iluminou todo o céu. A formação de meteorito está completa. Injete poder espiritual nela para invocar os meteoros astrais. Assim que o grande ancião terminou de falar, o segundo e o terceiro ancião nas outras 2 direções imediatamente começaram a injetar ki espiritual na formação da matriz. À medida que o ki espiritual continuou a ser injetado, as runas em todo o conjunto ficaram mais brilhantes. Quando toda a luz se reuniu, a formação da matriz brilhou no ar como um sol escaldante, cegando todos os seres vivos do mundo. O próximo momento, um meteorito incomparavelmente enorme foi invocado. Ele gradualmente emergiu debaixo da formação da matriz e se tornou cada vez maior, num piscar de olhos. O meteorito inteiro saiu completamente e caiu em direção à seita Xuanyuan abaixo com uma força que cobriu o céu. A velocidade da queda foi tão rápida que fez com que uma camada de chamas friccionasse na superfície, irrompendo com um som extremamente estridente e uma luz ofuscante. Ao mesmo tempo, ondas de gritos aterrorizados soaram do navio voador da seita Xuanyuan abaixo. Oh não, o meteorito está caindo do céu. Ataque! Alguém nos atacou. Grão-mestre! Grande grão-mestre! O povo da seita Céu-Terra lançou um ataque contra nós. Eles usaram a formação de meteorito para invocar um meteorito gigantesco que está se chocando contra a nossa nave voadora. Ah! Ondas após ondas de gritos aterrorizados ressoaram instantaneamente por todo o navio voador da seita Xuanyuan. Breve, várias figuras voaram do navio voador. Eles eram Cão Jian, Zantian e alguns anciões com cultivo da alma nascente. Todos voaram em direção ao meteorito que caiu do céu. Então, houve um grande estrondo. Olhando para o meteorito que cobria o céu, ele foi instantaneamente explodido em inúmeros pedaços por Cão Jian, que estava na frente, e jogado no chão como uma fada espalhando flores. Tian, siga-me para perseguir aquelas 3 coisas velhas da seita Céu-Terra. O resto de vocês vai lidar com os fragmentos de meteorito. Não deixe que esses fragmentos destruam a nave voadora. Depois de dizer isso, Cão Jian liderou os Zantian e rapidamente perseguiu o grande ancião e os outros 2. Os anciãos restantes da seita Xuanyuan estavam todos ocupados lidando com os fragmentos do meteorito. Zumbido, 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 zumbido. 5 sons ensurdecedores de ar sendo dilacerados soaram no alto do céu. Num piscar de olhos, Cão Jian e Zantian alcançaram os 3 anciãos da frente. Guan Qinshan, você não conseguirá escapar. Cão Jian gritou para os 3 anciãos na frente. Então, ele pegou uma gaiola de pássaros e jogou neles. Em um instante, a gaiola de pássaros em miniatura, que originalmente tinha apenas o tamanho de uma palma, transformou-se instantaneamente em uma prisão mundial que envolveu o espaço em um raio de centenas de quilômetros, prendendo todos os seres vivos em seu interior. Vendo isso, os 3 anciãos pararam e atacaram decisivamente Cão Jian e Zantian, que os perseguiam. Eles queriam dar-lhes um ataque surpresa. O propósito dos 3 virem aqui era atrair Cão Jian para fora da nave voadora e lutar com ele para testar sua força. Agora, era a hora de atingir seu objetivo. Estrondo. A batalha estava prestes a começar. Do lado da seita Céu e Terra, havia uma alma nascente de 9º nível aperfeiçoada e 2 almas nascentes básicas de 9º nível. Do lado da seita Xuanyuan, um estava no 1º nível do reino da formação da alma e o outro estava no 8º nível do reino da alma nascente. Ambos os lados deram tudo de si assim que surgiram. Todos os tipos de técnicas e equipamentos mágicos foram usados, causando colisões ensurdecedoras e luzes ofuscantes soando no céu. Enquanto os 2 lados lutavam com todas as suas forças, o céu originalmente claro e calmo instantaneamente se tornou como uma tempestade. Estava cheio de ruído e poluição luminosa. Bum! Estrondo! Estrondo! Os sons da batalha abafaram uns aos outros. Por um momento, ambos os lados caíram em uma situação de igualdade. Em um curto período de tempo, nenhum dos 2 podia fazer nada ao outro. Entretanto, com o passar do tempo, os 3 anciões centrais da seita Céu e Terra gradualmente caíram em uma posição desvantajosa, pois foram reprimidos por Cão Jian e Zantian. Em relação a esse resultado, os 3 anciões do núcleo da seita Céu e Terra revelaram expressões de alegria. Cão Jian, um especialista no reino da formação da alma, era muito mais fraco do que eles imaginavam. Foi muito comum. A seita Céu e Terra poderia lidar com ele. Eles poderiam facilmente suprimi-lo com números. Vamos lá, quebre a gaiola e volte para a seita Céu e Terra. O grande ancião transmitiu sua voz. Ele podia sentir que Cão Jian não se continha, mas ainda assim não podia fazer nada contra os 3. Desta vez, o teste foi bem sucedido. Não havia necessidade de perder tempo discutindo com a outra parte. Quando o segundo ancião e o terceiro ancião ouviram isso, eles imediatamente se reuniram e uniram forças com o grande ancião para derrotar Cão Jian e Zantian. Depois disso, os 3 trabalharam juntos para escapar da gaiola e voaram de volta para a seita Céu e Terra em alta velocidade. Vendo que os 3 tinham escapado, Cão Jian e Zantian ficaram nervosos e exasperados no local. Eles xingaram desamparadamente e com raiva. Depois disso, como ele estava preocupado em ser cercado e morto pela seita Céu e Terra se ficasse mais tempo, ele não teve escolha a não ser recuar para a nave voadora da seita Xuanyuan para amaldiçoar. Capítulo 255. Entretanto, quando viram a nave voadora à sua frente, que havia sido destruída pelos fragmentos do meteorito, e havia muitos discípulos deitados na nave que havia sido destruída até a morte pelos fragmentos do meteorito, o mestre e o discípulo não ficaram bravos, mas riram.
Ele realmente sorriu. Além disso, foi uma explosão de risos que seu plano tenha dado certo. Na caverna estável, Shen observou silenciosamente a cena que estava acontecendo na seita Xuanyuan. Quando viu Cão Jian e Zantian olhando um para o outro e sorrindo, ele imediatamente percebeu algo. A seita Xuanyuan definitivamente tinha outros trunfos. A seita Céu e Terra foi derrotada em seu próprio jogo. Depois disso, se a seita Céu e Terra ousasse atacar a seita Xuanyuan, algo provavelmente aconteceria. Mas o que isso tem a ver comigo? Isso não está certo. Ainda estava relacionado. Naquela época, poderei descer ao mundo mortal e ficar diante dos justos para receber a seita Céu e Terra. Naquela época, eu me tornarei o salvador da seita Céu-Terra. Não é demais para mim controlar a seita Céu-Terra, certo? O que não? Então eu serei o salvador da seita Xuanyuan. É isso mesmo, é isso mesmo. Shen pensou sobre essas coisas em seu coração. Enquanto pensava nisso, ele sorriu e murmurou para si mesmo. Ele já estava preparado para devorar a seita Céu-Terra e a seita Xuanyuan. Naquela época, contanto que ele pudesse nutrir os mestres da seita de ambas as seitas em marionetes, ele seria capaz de se esconder nos bastidores e aproveitar os frutos do trabalho deles. Marido, você está dormindo? Acabei de inventar alguns truques novos. Quer tentar? A voz de Song Wai soou do lado de fora da porta. Os olhos de Shen brilharam quando ele ouviu isso. Ele imediatamente abriu a porta de longe e chupou sua esposa, que estava usando um vestido fino de gaze, para a cama. Ele segurou sua cintura fina com uma mão e disse: Tente. Temos que tentar. Fora da seita Céu-Terra. Na caverna pública, sob a organização do Grande Ancião, uma reunião de emergência foi realizada. Os membros da reunião eram o mestre da seita Xiao Qingji e os 8 anciãos principais. O Grande Ancião, o Segundo Ancião e o Terceiro Ancião descreveram o processo e o resultado da batalha com Cão Jian e Zantian em detalhes para Xiao Qingji e os outros 5 anciões principais. Depois disso, sob a orientação precisa dos 3 anciões principais, os 9 começaram a discutir se a seita Céu e Terra deveria tomar a iniciativa de atacar a seita Xuanyuan. O segundo ancião foi o mais animado e disse: aquela nave voadora da seita Xuanyuan deve ter sido esmagada pelos fragmentos do meteorito. Não será consertada por alguns dias. Temos que aproveitar esta oportunidade única na vida para romper a seita Xuanyuan de uma só vez. Xiao Qingji foi mais cauteloso e questionou com tato. Segundo ancião, isso não é um pouco precipitado? Apressado? Como isso é apressado? Estou sendo decisivo. Depois de dizer isso, o segundo ancião continuou. Esta é uma oportunidade única na vida. Se a perdermos, não acontecerá novamente. A indecisão é realmente uma opinião de mulher. Xiao Qingji era a única mulher presente, então a opinião dessa mulher parecia ser extremamente direcionada. Essa era a vingança do segundo ancião pela dúvida de Xiao Qingji. Xiao Qingji franziu a testa ligeiramente, sentindo-se infeliz com isso. Neste momento, o sétimo ancião disse: concordo com a sugestão do segundo ancião. No passado, nossa seita Céu-Terra também quis atacar a seita Xuanyuan inúmeras vezes. No entanto, afinal, um dragão forte não pode suprimir uma cobra local. Não conseguimos romper a matriz de proteção da seita Xuanyuan no grande domínio dos Mil de jeito nenhum. Agora, a seita Xuanyuan cortejou a morte ao vir e bloquear a entrada da nossa seita Céu-Terra. Eles tomaram a iniciativa de abrir mão de sua vantagem de território. Temos que aproveitar esta oportunidade. As palavras do sétimo ancião realmente atingiram o alvo da maioria dos anciões principais. Era o que todos pensavam. Xiao Qingji ainda estava cautelosa e expressou seus pensamentos. Eu sinto que isso ainda é muito arriscado. A razão pela qual a seita Xuanyuan ousa bloquear a porta é que, além de ter um especialista em formação de alma, eles definitivamente têm outros planos de backup. E daí se ele tem outros planos B? O segundo ancião disse com desaprovação. A seita Xuanyuan está bloqueando a entrada da nossa seita Céu-Terra. Podemos recuar para a seita a qualquer momento para sermos protegidos pela matriz protetora da seita. Não importa como você olhe para isso, esta guerra é uma escolha com mais vantagens do que desvantagens. Por que não fazemos isso? Depois de dizer isso, o segundo ancião estreitou os olhos e olhou diretamente para os lindos olhos de Xiao Qingji. Seu tom estava cheio de suspeita. Qingji, você tem nos impedido de tomar a iniciativa de atacar a seita Xuanyuan. Será que você quer ganhar tempo para a seita Xuanyuan para que ela possa consertar o navio voador e recuar? Ao ouvir isso, a expressão de Xiao Qingji imediatamente ficou fria. Ela olhou para o segundo ancião e disse com raiva: segundo ancião, você pode comer qualquer bobagem que quiser, mas não pode falar bobagens. Neste momento, a atmosfera na caverna ficou tensa. Os dois estavam em conflito. Ok, agora não é a hora para brigas internas. O grande ancião, que ficou em silêncio por um longo tempo, falou. Depois de dizer isso, ele olhou para Xiao Qingji e disse: Qingji, ouça a sugestão do segundo ancião desta vez. Temos que aproveitar a oportunidade para anexar a seita Xuanyuan desta vez. Grande ancião, Xiao Qingji ainda queria dizer algo. Entretanto, o grande ancião não lhe deu nenhuma chance e a interrompeu. Pare de falar. Vamos deixar assim. Agora todos vão e preparem-se para integrar rapidamente os especialistas do núcleo dourado e da alma nascente sob vocês. Atacaremos a seita Xuanyuan em 6 horas. Ele também sabia que isso era muito arriscado. Mas valeu a pena o risco. A seita Céu e Terra e a seita Xuanyuan se originaram da mesma seita. Contanto que ele pudesse integrar as duas seitas em uma só e reunir os tokens amarelos místicos do céu e da terra de ambos os lados, ele seria capaz de abrir o cofre do tesouro da seita selado sob a seita do céu e da terra e obter o método há muito perdido para chegar ao reino da formação da alma ou, mesmo ao reino do refinamento do vazio. Diante de uma tentação tão grande, qual era o sentido de correr riscos? Capítulo 256. Num piscar de olhos.
Passaram-se quase 6 horas. Milhares de cultivadores da seita Céu Terra se reuniram em uma enorme nave voadora. Essa era a força de combate para atacar a seita Xuanyuan. Para reduzir perdas desnecessárias, os cultivadores na nave voadora estavam todos no reino do Núcleo Dourado. Diante de tal guerra entre as duas seitas, qualquer um abaixo do reino do Núcleo Dourado era bucha de canhão. Mestre, isso é muito repentino. Por que você disse que queria atacar a seita Xuanyuan sem motivo? Na nave voadora, Ningxianer transmitiu sua voz para Xiao Qingji. Xiao Qingji respondeu. A expectativa de vida da maioria dos anciões do núcleo chegou ao estágio final. Eles estão ansiosos para romper para o reino da formação da alma, para estender sua expectativa de vida. Ningxianer ficou intrigada. Nós apenas entramos no estágio final. Ainda não temos algumas centenas de anos para cultivar? Xiao Qingji sorriu amargamente. Você acha que algumas centenas de anos é muito tempo? É o suficiente apenas para algumas longas reclusões. Se você perder essa oportunidade de anexar a seita Xuanyuan, você pode não ter outra chance no futuro. Ningxianer estava preocupada. No entanto, sinto que já que a seita Xuanyuan ousa bloquear a porta da nossa seita Céu Terra, eles definitivamente têm algo em que confiar. Se atacarmos precipitadamente a seita Xuanyuan, podemos cair na armadilha deles. Uma armadilha? Xiao Qingji estava desamparada. Eu sei que isso pode ser uma armadilha, e os anciões do núcleo sabem disso, mas ninguém pode esperar mais. Eles estão dispostos a arriscar dessa vez. Ningxianer parou de transmitir sua voz e mergulhou em pensamentos profundos. Ela rezou em seu coração para que nada acontecesse a essa batalha precipitada. Ela esperava que estivesse pensando demais. Mesmo que algo acontecesse, isso só prejudicaria a seita Céu Terra. Ela esperava que tanto seu mestre quanto ela ficassem bem. Nos próximos 15 minutos. Para mobilizar o entusiasmo de todos, o grande ancião encarregado de pilotar a nave voou diretamente acima da nave voadora e fez um discurso apaixonado em voz alta, mobilizando os discípulos da seita Céu Terra abaixo. Não foi grande coisa, mas uma recompensa foi dada realisticamente. A recompensa era baseada em matar ou capturar pessoas. Matar um núcleo dourado o recompensaria com algumas pedras espirituais de alto grau, algumas pílulas medicinais de nível 3, alguns talismãs de nível 3, um artefato mágico de nível 3 e alguns outros. Matar um cultivador de alma nascente o recompensaria com algumas pedras espirituais de alto nível, algumas pílulas medicinais de 4º nível, alguns talismãs de 4º nível, uma ferramenta mágica de 4º nível e alguns outros. Vendo que a recompensa era tão generosa, os cultivadores no navio voador ficaram instantaneamente animados. Excitação, loucura e assim por diante instantaneamente encheram toda a nave voadora. O grande ancião ficou muito satisfeito com esse resultado. Ele imediatamente se virou e acenou com a mão para a seita Xuanyuan do lado de fora da matriz de proteção da seita. Todos os discípulos da seita Céu e Terra, ataquem a seita Xuanyuan comigo. Assim que ele disse isso, os cultivadores da seita Céu e Terra na nave voadora imediatamente responderam em voz alta. Cobrar. Ataquem a seita Xuanyuan. Engolir a seita Xuanyuan. Ondas de aplausos foram acompanhadas por outra coisa. A nave voadora da seita Céu Terra se moveu. Em um instante, ele disparou do arco como uma flecha. Com um zumbido, ele correu para fora da matriz de proteção da seita e da seita Xuanyuan que estava estacionada não muito longe. Na caverna estável. Enquanto Shenhan se entrelaçava com Jiuji abaixo dele, ele espalhou sua consciência divina de 6º estágio, cobrindo todo o campo de batalha onde a seita Céu Terra e a seita Xuanyuan estavam lutando. Quando viu que as duas seitas finalmente começaram uma guerra total, ele focou a maior parte de sua consciência divina em Xiao Qingji e Ningxianer, que estavam participando da batalha. Ele estava preparado para salvá-las a qualquer momento. Para ele, não importava quem vencesse entre a seita Céu e Terra e a seita Xuanyuan, contanto que nada acontecesse com essas duas concubinas reservas. Capítulo 257. Na intersecção da seita Céu Terra e do navio voador da seita Xuanyuan. A nave voadora da seita Céu Terra pairava no ar a algumas milhas de distância da nave voadora da seita Xuanyuan. A batalha entre as duas seitas havia irrompido completamente. Zumbido, 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 zumbido. Com 9 sons penetrantes de ar, Xiao Qingji e os 8 anciões principais assumiram a liderança e desembainharam suas espadas, avançando em alta velocidade em direção à nave voadora da seita Xuanyuan. Do lado da seita Xuanyuan, vários de seus maiores especialistas apareceram quase ao mesmo tempo. O poder de combate mais forte de ambos os lados voou para o céu distante em entendimento tácito. Eles escolheram abrir outro campo de batalha para lutar, deixando o chão para os cultivadores do núcleo dourado mais fracos lutarem. Depois disso, os especialistas iniciais e intermediários restantes do alma nascente de ambos os lados seguiram de perto. Xianer, não venha para o lado do mestre. O tremor da batalha pode machucá-la. Ao ver Ningxianer voando em sua direção em sua espada, Xiao Qingji imediatamente enviou uma transmissão de voz para Ningxianer para lembrá-la. Quando Ningxianer ouviu isso, ela parou de voar e não continuou avançando. O momento em que ela parou, um enorme e afiado pilar de pedra de repente surgiu do chão abaixo dela e atingiu sua virilha. Bang! Ningxianer reagiu extremamente rápido e pegou uma placa de 8 trigramas. Ela instantaneamente injetou energia espiritual e bloqueou com sucesso o impacto do pilar de pedra. No entanto, havia muito mais do que um pilar de pedra. O ataque de agora foi apenas um pequeno aperitivo. Antes que Ningxianer pudesse dar um suspiro de alívio, dezenas e centenas de pilares de pedra irromperam do chão no momento seguinte e se chocaram contra seu corpo esbelto e delicado como gotas de chuva. Não houve misericórdia para o sexo frágil. Bang! Bang! Bang!
Em um instante, o som de objetos duros colidindo aumentou e diminuiu. Ning Xian'er envolveu-se na placa dos 8 trigramas e mal resistiu a todos os ataques dos pilares de pedra. Entretanto, os ataques dos pilares de pedra eram contínuos e poderosos. Embora Ning Xian'er fosse uma cultivadora do reino da alma nascente, ela logo não conseguiu suportar o impacto. Pequenas rachaduras começaram a aparecer no disco dos 8 trigramas que a protegia. Com o passar do tempo, a placa dos 8 trigramas estava destinada a ruir. Xian'er! Xiao Qingji gritou instintivamente quando viu isso. Ao mesmo tempo, seu ki espiritual irrompeu e ela usou a formação de teletransporte para se teletransportar para o lado de Ning Xian'er para ajudá-la a escapar. Infelizmente, antes que o conjunto de teletransporte pudesse ser ativado, ele foi destruído por um feixe de sabre que atacou em alta velocidade. Ele se dissipou instantaneamente no ar e não pôde ser teletransportado. Mestre da seita Xiao, você e eu somos ambos especialistas no estágio avançado da alma nascente. Não há necessidade de interferirmos na batalha entre cultivadores do estágio inicial e médio da alma nascente. Assim que terminou de falar, Zantian teleportou-se para trás de Xiao Qingji com um passo no vazio. Ele acenou com um artefato mágico de nível 5 em sua mão, o sabre Kirin sanguinário, e cortou sua cintura. Este corte continha ki espiritual ilimitado. A lâmina carregava rajadas de faíscas e unicas. Com esse golpe, ela morreria ou ficaria aleijada. Rachadura. De repente, o som do ar condensando instantaneamente pôde ser ouvido. A faca Kirin sanguinária na mão de Zantian congelou instantaneamente no ar quando a lâmina estava a menos de meio metro da cintura de Xiao Qingji. Havia uma camada de gelo duro na lâmina. Assim que essa camada de gelo apareceu, ela se espalhou instantaneamente por todo o corpo de Zantian, congelando-o como uma escultura de gelo. Sim. Xiao Qingji levantou a mão e apontou com um dedo para a escultura de gelo. No momento seguinte, houve alguns estalos. Zantian, que estava congelado em uma escultura de gelo, imediatamente se despedaçou e caiu do céu. É lixo! Xiao Qingji zombou e nem olhou para o cadáver de Zantian. Ela instantaneamente usou a matriz de teletransporte para piscar para o lado de Ning Xian'er e cortou o solo abaixo dela. Estrondo. A luz da espada pousou no chão, e em um instante, o chão desabou e as rochas racharam. A espada cortou uma ravina sem fundo. Ao mesmo tempo, uma figura coberta de sangue e com todos os ossos do corpo despedaçados saltou das profundezas do chão com um sopro. Então, ele caiu no chão com um plop e estava em seu último suspiro. Este era um cultivador de alma nascente de 5º nível que cultivava principalmente a raiz espiritual do tipo terra. Ele era um ancião do salão de aplicação da lei da seita Xuanyuan. Entretanto, um especialista que todos na seita Xuanyuan temiam não conseguiu nem resistir à espada de Xiao Qingji e ficou gravemente ferido e à beira da morte. Eu te dou uma carona. Tenha uma viagem segura para o inferno. A voz de Xiao Qingji estava extremamente fria. No momento em que ela terminou de falar, ela cortou o ancião do salão de aplicação da lei da seita Xuanyuan no chão. Assim que a luz da espada estava prestes a pousar, uma figura familiar apareceu de repente na frente do ancião do salão de aplicação da lei da seita Xuanyuan e bloqueou a espada de Xiao Qingji. Depois de ver o rosto da figura claramente, Xiao Qingji não pôde deixar de franzir a testa levemente e dizer: Zantian, você não está morto? Mestre da seita Xiao, você tem algum mal-entendido sobre mim? Zantian sorriu e disse: Você e eu somos ambos cultivadores de alma nascente de 8º nível, e você quer me matar com um movimento? Você está pensando muito bem de si mesmo, ou está me menosprezando demais? É claro que eu desprezo você. Xiao Qingji não disse muita bobagem. Após dizer isso, seus olhos emitiram uma luz azul. Imediatamente depois, o chão sob os pés de Zantian congelou instantaneamente. Todos os seres vivos na área congelaram. Quanto a Zantian, seu corpo inferior estava congelado no chão. Não importa como ele usasse sua técnica de fuga, era inútil. Isso porque a camada de gelo em seus pés tinha o mesmo efeito que a pedra do mar. Ela podia absorver o ki espiritual no corpo da pessoa presa a ela. Mestre, salva-me! Zantian parou de se exibir e pediu ajuda a Cão Dian. Capítulo 258. No entanto, neste momento, Cão Dian estava sendo cercado por vários anciões do núcleo da seita Céu e Terra. Ele não podia poupar tempo algum para salvá-lo. Em outros lugares, os cultivadores da seita Xuanyuan também foram reprimidos pelos cultivadores da seita Céu Terra e sofriam baixas constantemente. A balança da vitória nessa batalha entre as duas seitas já estava pendendo para o lado da seita Céu Terra. Zantian, se eu não puder te matar uma vez, eu te matarei uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, até você morrer. A voz de Xiao Qingji era de gelar os ossos. No momento em que ela terminou de falar, inúmeros pingentes de gelo se condensaram ao redor dela e dispararam em direção a Zantian no chão. Neste momento crítico, Zantian rugiu para o céu. Clã Dragão da Terra, apresse-se e mostre-se. Assim que essas palavras foram ditas. No próximo momento, o chão coberto de gelo de repente tremeu violentamente. Imediatamente depois, o gelo quebrou. Inúmeros lagartos enormes cobertos por armaduras surgiram do chão e se juntaram ao campo de batalha como terceiros. Esses chamados lagartos eram famosos por sua defesa extremamente forte. O Clã Dragão da Terra. Bang! 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 Os pingentes de gelo que foram originalmente atirados em Zantian foram todos bloqueados por um dragão de terra na frente dele. Os poderosos pingentes de gelo não deixaram sequer um arranhão em sua armadura resistente. Ele estava completamente ileso. Xiao Qingji imediatamente ficou solene quando viu esta cena. Ning Xian'er, que finalmente escapou das dezenas de milhares de pilares de pedra com dificuldade, imediatamente voou para o lado de Xiao Qingji e pairou. Ela olhou para os dragões da terra espalhados pelo chão, e seu rosto requintado não pôde deixar de se encher de surpresa. Mestre, o que está acontecendo? O que mais poderia ser? É que a seita Xuanyuan e o clã dragão da terra uniram forças. Como os humanos podem unir forças com os demônios?
O rosto de Ningxian estava cheio de indignação. Desde os tempos antigos, as raças humana e demoníaca eram irreconciliáveis. O método da seita Xuanyuan de conspirar secretamente com o clã Dragão da Terra era prejudicial aos princípios da raça humana. Xiao Qingji não respondeu mais. Em vez disso, ela espalhou sua consciência divina ao máximo e instantaneamente cobriu todo o campo de batalha, observando a situação no campo de batalha. A adição do clã Dragão da Terra aumentou instantaneamente a força de combate de dezenas de almas nascentes e centenas de núcleos dourados na seita Xuanyuan, fazendo com que o resultado desta batalha mudasse completamente. Da seita Terra Dilacerada suprimindo a seita Xuanyuan agora num piscar de olhos, tornou-se a seita Heaven Arf sendo suprimida pelas forças combinadas da seita Xuanyuan e do clã Dragão da Terra. Eles foram derrotados repetidamente. Num piscar de olhos, vários cultivadores do estágio da alma nascente da seita Céu e Terra foram capturados e até mortos. A situação em todo o campo de batalha piorou. Além de alguns anciões do núcleo, todos os outros na seita Céu e Terra basicamente perderam o espírito de luta. Estrondo. O sétimo ancião foi descuidado e foi jogado no chão por um dragão da terra que rompeu do chão. Em um instante, ele foi enredado por mais de 10 dragões da terra e morto. Ele lutou desesperadamente, mas a defesa do dragão da terra era muito alta. No mesmo reino, era impossível causar dano efetivo a ele. Grande ancião, salve-me! O sétimo ancião gritou de medo. Se ninguém viesse ajudá-lo, ele morreria. O grande ancião ouviu esse pedido de ajuda. No entanto, neste momento, ele estava lutando com os outros anciões do núcleo, Cão Dian e um grupo de dragões da terra. Ele mal conseguia segurar o ataque do outro grupo. Depois que ele deixasse a batalha para salvá-los, todos os anciões do núcleo ao redor morreriam nas mãos de Cão Dian. Cão Dian, você realmente deixou a seita Xuanyuan conspirar com demônios pelas nossas costas. Você não é digno de ser humano. Você traiu a raça humana. Mesmo que vença esta batalha, você está destinado a ser tratado depois disto. Você terminou. O grande ancião ficou um pouco nervoso e exasperado. Ele não conseguiu evitar xingar. Cão Dian riu e disse com desaprovação. Esses são todos problemas menores. Enquanto matarmos todos da sua seita Céu-Terra, quem saberia sobre isso? Depois de dizer isso, ele uniu forças com os poucos dragões da Terra do Reino da Alma Nascente em estágio avançado que estavam por perto para aumentar seus ataques, fazendo com que o grande ancião e os outros recuassem passo a passo e achassem difícil resistir. No campo de batalha, os cultivadores da seita da Terra Dilacerada perderam completamente o espírito de luta. Muitos deles estavam lutando e recuando, querendo deixar o campo de batalha. Muitos cultivadores da seita Céu-Terra que escaparam do centro do campo de batalha imediatamente usaram técnicas de transmissão de voz ou artefatos de comunicação para pedir ajuda. Entretanto, o campo de batalha já havia sido criado há muito tempo pelas pessoas da seita Xuanyuan, bloqueando todos os tipos de métodos e ferramentas de comunicação. As notícias no campo de batalha não puderam ser divulgadas. Zumbido. Xiao Qingji acelerou e correu em direção ao sétimo ancião. Ela segurava a espada Xuanyuan e usava uma técnica de espada que era extremamente letal para lutar contra o dragão da terra em combate corpo a corpo. Ela queria romper a defesa da armadura do dragão da terra e salvar o sétimo ancião. Ningxian queria ajudar. No entanto, ela foi imediatamente parada por Xiao Qingji. Esses dragões da terra não são algo com que você possa lidar. Vá para outro lugar para fornecer suporte. Se você pode salvá-los, salve-os. Não lute. Sua própria segurança vem em primeiro lugar. Eu entendo, mestre. Ningxian franziu os lábios finos e não hesitou muito. Ela escolheu ouvir os arranjos de Xiao Qingji e se moveu para o campo de batalha menos intenso do outro lado para ajudar. Com o passar do tempo, as baixas da seita Xuanyuan continuaram a aumentar. As quase 1000 pessoas que saíram no navio voador no começo foram rapidamente reduzidas a menos de 700 pessoas. A taxa de mortalidade chegou a 30%. Vendo que a situação era desesperadora, o grande ancião gritou decisivamente. Retiro. Todos vocês retornem à seita. Não lute. Fique vivo. Retiro. Eles já haviam perdido essa batalha entre as duas seitas. Capítulo 259. Ao ouvir o grito do grande ancião, todos os cultivadores da seita Céu e Terra correram de volta freneticamente. Contanto que pudessem recuar para a seita Céu-Terra e tivessem a proteção da formação de proteção da seita, eles seriam capazes de sobreviver. Persiga todos eles. Mate todos da seita Céu e Terra. Não deixem ninguém vivo. Cão Dian gritou alto e perseguiu a vitória. Quando o grande ancião viu isso, ele se decidiu e cerrou os dentes. Ele disse aos anciões do núcleo ao lado dele, ficaremos para trás para cobrir a retirada e ganhar tempo para as pessoas abaixo retornarem à seita. Os anciãos do núcleo não fizeram objeções e ficaram para trás para cobrir a retirada. Mas houve uma exceção, e essa foi o segundo ancião. Neste momento, o segundo ancião não ficou para trás para cobrir a retaguarda. Em vez disso, ele montou sua espada de volta para a seita Céu-Terra em uma velocidade extremamente rápida. O grande ancião não entendeu e gritou para ele, Guan Shangtian, o que você está fazendo? Assim que terminou de falar, Cão Dian liderou um grupo de perseguidores para atacá-lo, junto com alguns anciões do núcleo. Enquanto cercavam, eles não se esqueceram de matá-lo. Você pode não acreditar, mas seu segundo ancião Guan Shangtian já foi subornado por mim. A razão pela qual ele está correndo de volta para a seita Céu-Terra desta vez é para remover sua formação protetora da seita. Bastardo, não tente semear discórdia. O terceiro ancião repreendeu com raiva. Entretanto, assim que ele terminou de repreender, a formação protetora da seita Céu e Terra atrás dele foi realmente removida. Inúmeros dragões da Terra entraram na seita Céu e Terra e começaram um massacre. Guan Shangtian.
O grande ancião mostrou os dentes e soltou um rugido monstruoso. Depois disso, ele deixou o campo de batalha e fugiu freneticamente, desistindo da seita Cell-Terra que estava atrás dele. Na batalha de hoje, a seita Cell-Terra estava destinada a ser aniquilada. Não valia a pena ficar e ser enterrado com ele. A escolha certa foi evacuar rapidamente. Os outros anciões do núcleo ficaram atordoados quando viram o grande ancião fugir de repente. Após ficar atordoado por um momento, o terceiro ancião foi decapitado por Cão Jian. Sua cabeça caiu do céu e foi engolida por um dragão da terra do reino da alma nascente. Entretanto, o terceiro ancião não morreu só porque perdeu a cabeça. Cultivadores no estágio avançado da alma nascente não eram tão fracos. No momento em que sua cabeça foi separada de seu corpo, o terceiro ancião abandonou seu corpo e voou loucamente na forma de uma alma errante. Fuga! Vamos ver para onde você consegue escapar. Cão Jian foi implacável e não deixou o terceiro ancião escapar só por causa disso. Com um pensamento, ele pegou um estandarte nutritivo de almas e o perseguiu num piscar de olhos. Ele levou a alma do terceiro ancião para o escravo estandarte. Mestre da seita Cão, estou disposto a me submeter. O quarto ancião era flexível. Vendo isso, ele decisivamente escolheu se render. No entanto, Cão Jian o ignorou e começou a matar sem dizer uma palavra. Depois de matá-lo, ele também colocou a alma do quarto ancião no estandarte nutridor de almas como um escravo de estandarte. Enquanto eu puder matar todos da seita Céu e Terra e colocá-los no estandarte de nutrição da alma, o reino de formação da alma intermediário estará logo ali na esquina. Cão Jian riu alto enquanto liderava os discípulos da seita Xuanyuan e do clã Dragão da Terra atrás dele para dentro da seita Céu Terra. Ele queria começar um massacre contra os discípulos da seita Céu Terra lá dentro. Na caverna estável, Xiao Qingji montou sua espada voadora em um estado lamentável e estava prestes a correr para a caverna de Shenyan. No entanto, no momento em que ela estava prestes a entrar, ela foi parada por uma barreira invisível. Era uma matriz de vida ou morte. Além de Shenyan e suas esposas e filhas, enquanto o cultivo dos outros fosse menor que o dele, eles seriam bloqueados pela formação. O que está acontecendo? Por que não consigo entrar? Formação. É uma formação. Que formação de matriz poderosa. A força daquele canalha é ainda maior do que eu imaginava. A seita Céu Terra está salva. Em apenas um breve momento, a mente de Xiao Qingji foi preenchida com milhares de pensamentos. Ela ficou chocada com a formação defensiva ao redor da caverna de Shen e ficou animada que Shenyan fosse tão poderosa. Ela percebeu que a seita Céu Terra estava salva. Ela redirecionou sua energia espiritual e aumentou o volume enquanto gritava para a caverna. Diácono Shen, por favor, salve a seita Céu e Terra. Logo Shenyan, que estava na caverna, enviou-lhe uma transmissão de voz. A seita Xuanyuan e o clã Dragão da Terra uniram forças para atacar agressivamente. Por que eu deveria correr o risco de ajudar você? Xiao Qingji respondeu. Diácono Shen, você também é um membro da seita Céu e Terra. Quando uma grande catástrofe vier, voaremos separadamente. Eu só entrei para a seita Céu Terra há alguns anos, e não tenho nenhum senso de pertencimento. Posso tirar minha família da seita Céu Terra a qualquer momento e viver em outro lugar. Shenyan já estava preparado para salvar a seita Céu Terra, mas se recusou a atacar incondicionalmente. Ele estava exercendo uma sensação de perigo em Xiao Qingji. Xiao Qingji também era uma pessoa implacável. Ela se ajoelhou diretamente na entrada da caverna com um plop e implorou por transmissão de voz. Diácono Shen, contanto que você esteja disposto a ajudar, eu concordo que você interaja com a donzela sagrada e forneça ajuda. Shenyan sorriu e respondeu. Quer você concorde ou não, eu posso me dar bem com a donzela sagrada. Além disso, não preciso da sua suposta ajuda. Xiao Qingji estava em desespero. Ela cresceu na seita Céu e Terra desde jovem e tinha um forte senso de pertencimento à seita Céu e Terra. Pode-se dizer que a seita Céu Terra era sua raiz. A seita Céu e Terra poderia perdê-la, mas ela não poderia perder a seita Céu e Terra. Diácono Shen, o que devo fazer para você fazer um movimento? Xiao Qingji continuou implorando. Ela sabia que Shen ainda não tinha ido embora. Se ele ainda estava disposto a falar com ela sem pressa aqui, ele devia ter a intenção de atacar. No entanto, esse movimento dele pode exigir uma certa condição. Depois de um tempo, Shenyan, que estava na caverna, enviou uma transmissão de voz. Eu só corro riscos por minhas esposas e filhas. Xiao Qingji entendeu. Ela mordeu os lábios finos e respondeu com uma pitada de tristeza. Estou disposta a me tornar a concubina do Diácono Shen. Por favor, Diácono Shen, salve a seita Céu Terra. Eu só caso com virgens. Embora eu tenha 1000 anos, ainda sou virgem. A voz de Xiao Qingji estava cheia de resignação. Capítulo 260. Seita Céu Terra, Praça Central. Quase todos os cultivadores da seita Céu e Terra estavam reunidos aqui e eram controlados pelos cultivadores da seita Xuanyuan e pelo clã Dragão da Terra. Os demais fugiram antes ou resistiram e foram mortos. Onde está Xiao Qingji? Por que não vejo essa vadia? Você esqueceu de procurar alguma coisa? Zantian usou sua consciência divina para escanear os cativos na praça. Ele não pôde deixar de perguntar quando não viu Xiao Qingji. O ancião do salão militar da seita Xuanyuan respondeu. Mestre da seita, basicamente procuramos em todos os lugares, mas não vimos Xiao Qingji. Ela pode já ter escapado. Escapar? Alguém com a personalidade dela escaparia? Zantian expressou suas dúvidas e disse, vou procurar eu mesmo. Se eu encontrar, você será o único culpado. Depois de dizer isso, ele olhou para os dragões da terra na frente dele com cultivo tão alto quanto o reino da alma nascente em estágio avançado e disse educadamente e respeitosamente, pessoal, aquela Xiao Qingji é um pouco forte. Eu não sou páreo para ela. Posso incomodá-los para viajar comigo? Antes que os dragões da terra pudessem responder, o rei dragão da terra ao lado de Cão Jian riu e disse, somos aliados agora, é claro. Assim que ele terminou de falar, ele olhou para os dragões da terra e ordenou, vocês poucos, sigam o mestre da seita Zan e encontrem Xiao Qingji.
Sim, Rei Dragão. Os 3 dragões da Terra da Alma Nascente em estágio avançado responderam ao mesmo tempo. Após a decisão ser tomada, o homem e os 3 dragões rapidamente formaram uma pequena equipe e procuraram vestígios de Xiao Qingji na seita Céu e Terra. Na caverna do Diácono, na caverna do estábulo. Quando Shen ouviu as palavras virgem, seus olhos brilharam. Sua possessividade em relação a Xiao Qingji imediatamente aumentou. Ele já estava preparado que Xiao Qingji não era virgem. Afinal, ela era uma velha cultivadora que viveu por 1000 anos. Inesperadamente, a outra parte estava realmente muito limpa. Ela nasceu há 1000 anos e nunca teve contato físico com um homem. Esta era simplesmente uma versão reversa de Ueshi-1. Ela provavelmente era uma cultivadora seta. Shenyan ficou especialmente feliz com isso. Pai, por que de repente você está sorrindo tão miseravelmente? Quando Shen Yike viu seu pai sorrir de repente, o rosto de Xiao Yuan não pôde deixar de se encher de curiosidade. Quando as esposas e filhas ao redor ouviram isso, todas olharam para Shenyan. Eles não conseguiam ouvir a transmissão de voz de Shenyan e Xiao Qingji. Ele só sabia que Xiao Qingji havia gritado do lado de fora da caverna agora mesmo. Diácono Shen, por favor, salve a seita Céu e Terra. Depois disso, Shenyan ficou em silêncio até agora. Song Guayin era mais inteligente. Ela imediatamente adivinhou que Shenyan poderia estar se comunicando com Xiao Qingji por transmissão de voz. Ela perguntou curiosamente, marido, você está se comunicando com o mestre da seita Xiao por transmissão de voz? Sim. Shenyan sorriu e assentiu. Ao vê-la admitir, Ueshi-1 ficou instantaneamente um pouco infeliz. Ela questionou, há algo entre você e ela que você não pode dizer na nossa frente? Por que você está se comunicando com uma transmissão de voz? Ji defendeu Shenyan. Talvez a técnica de transmissão de voz não seja tão cansativa. Caso contrário, se a mestra da seita Xiao estiver tão longe, o marido teria que gritar e falar com ela. Quão cansativo isso seria? Shen Juli, que estava em seus braços, ouviu-a falar e instintivamente olhou para cima. No entanto, ela rapidamente abaixou a cabeça e bebeu leite. Shen Yejian puxou a manga de Song Guayin e a fez se abaixar para se encostar em seu ouvido. Ela a ouviu sussurrar, mãe, por que sinto que o pai e o pequeno mestre da seita estão tendo um caso? Assim que ela disse isso, todos imediatamente se viraram para olhar para ela. Os cantos da boca de Shenyan se contraíram levemente. Por que essa filha mais velha era tão agitada? Como você pode ser um golpista? Depois de amaldiçoar em seu coração, Shenyan não escondeu mais nada e contou a verdade às suas 5 esposas. A mestra da seita Xiao disse que enquanto eu puder salvar a seita Céu Terra, ela está disposta a se tornar minha concubina. Uma pedra provocou 1000 ondulações. Quando Shenyan disse isso, as 3 filhas jovens podem não pensar muito sobre isso, mas as 5 esposas ficaram chocadas. Ele está falando sério? Xiao Qingji, a mestra da seita Céu e Terra, estava realmente disposta a ser a concubina do marido? Isso foi muito sonhador. Song Guayin ficou feliz com isso. Ela terá outra irmã no futuro. Gu Xiniu não sentiu nada. Wang Xiong estava infeliz. Ela sentia que era muito problemático ter outra pessoa para interagir em casa. Shen Qingji não sentiu nada. Ji estava muito feliz porque Shen era muito enérgica. Ela, que tinha que alimentar sua filha 3 vezes ao dia, não conseguia lidar com isso. Ela precisava urgentemente de uma irmã para dividir o poder de fogo. Caso contrário, ela quebraria mais cedo ou mais tarde. Diácono Shen, você acha que eu posso? Diácono Shen, eu imploro. Salve a seita Céu Terra. Eu vou deixar você fazer o que quiser. Vendo que Shenyan ainda não havia se movido depois que ela disse que era virgem, Xiao Qingji não conseguiu evitar entrar em pânico e lhe enviou uma transmissão de voz. Quanto mais ela demorasse, mais discípulos da seita Céu Terra poderiam morrer. Ela não tinha escolha a não ser ficar ansiosa. Quando Shenyan a ouviu implorar, ele respondeu calmamente. Para ser honesto, sempre desejei seu corpo. Concordo com seu pedido. Marido, por favor, salve a seita Céu e Terra agora mesmo. Xiao Qingji suprimiu a vergonha em seu coração e chamou Shenyan diretamente de seu marido por transmissão de voz. Ela esperava que ele tomasse medidas rapidamente para salvar a seita Céu Terra por conta desse marido. Ao ouvir Xiao Qingji chamá-lo de marido, Shenyan ficou muito feliz. Ele se acalmou e respondeu suavemente, não se preocupe. Em 15 minutos, retornarei uma pacífica seita Céu Terra para você. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.